Boa noite, pessoal. Começando mais um Pod Pet TV. Boa noite, dona Cíntia. Oi, gente! Mais um para a nossa conta. Que alegria, seu André! Hoje, eu acho que vai ser o recorde das perguntinhas. Muitas perguntas nós vamos fazer. É um episódio gravado, mas nós vamos fazer todas as perguntas que todo mundo faria para ele ao vivo, não é isso? Exatamente. Aquela que você tá em dúvida e tenho certeza que a gente vai soltar aqui. Ou eu e o seu André vai perguntar para ele. Eu tenho um monte. Sejam muito bem-vindos por aqui. Se você não nos conhece, a gente caiu aí de paraquedas na sua timeline. Muito prazer, Cíntia Vieira e o seu André, o nosso rabo de jeito preferido, que a gente ama, maravilhoso. E se inscreva no canal, hein? Tem uma galera que nos assiste, mas não é inscrito. Mais de 80% das pessoas que assistem ao podcast e que não acompanham o Pod Pet TV acabam não dando nem o like. Não dá nem o pra like, se não se inscrever, inscreve. nem Tá tudo comenta, nem errado, faz que nada. bagaceira, né? Como que eu me inscrevo? É simples, é gratuito. Se no seu celular tá um botãozinho aí, inscrever-se em vermelho ou em preto, você não tá inscrito. Então clica lá, espera um pouquinho, daqui a pouco você já consegue fazer o seu comentário. Ativa os sininhos para notificação. Toda quinta-feira vai ter um episódio novíssimo, fresquinho pra você, com conteúdo maravilhoso. E dê o nosso joinha, compartilhe com o pessoal, porque nós estamos na nossa terceira temporada, meu pessoal. Você já sabe, a gente está num ambiente seguro para toda a família, um ambiente cristão, onde você nunca vai ter um desconforto aí quando você ligar no Pod Pet TV. Qualquer episódio que você assistir aqui com a gente, sempre vai ter muito respeito, conversa de qualidade e que você pode chamar desde a criancinha até o mais idoso que estiver na tua casa. Com certeza vai ser episódio com qualidade para você assistir, uma programação boa, que você não passa nenhum desconforto, né, dona Cíntia? Exatamente. E também tem o pessoal que nos escuta no Spotify, que, assim, não só aqui no Brasil, mas no mundo, porque estamos para diversos países, seu André. E escuta e também vê os vídeos lá no Spotify, que a gente libera as imagens também Agora desse tem episódio, vídeo. não só no YouTube, mas também no Spotify. Exatamente. E tem a eu ia falar brasileirada. Calma, eu trava-língua. A brasileirada que nos assiste em outros países. Um beijo para todos vocês, para matar a saudade do Brasil. Eles nos assistem? Com certeza, vai ficar vendo aqui os brazucas falando Brazuca. das coisas dos pets e vocês aí trabalhando em outros países, ralando como todo brasileiro é. Exatamente. Vamos parar de enrolar essa galera? Vambora. Vamos abrir esse livro de orientações e informações essenciais para a nossa turmona que está nos assistindo lá. Hoje nós vamos falar sobre o manejo com o filhotinho na sua casa. Você recebeu, ganhou, comprou, adotou, ganhou do pai, da mãe, deu pro vovô um filhotinho, seja de cão, seja de gato. Nós vamos falar hoje sobre o manejo com esse filhotinho que acabou de chegar na tua casa, com o Dr. Leandro Navarro. Boa noite, doutor Leandro, como é que tá? Tudo bem? Boa noite. É um prazer estar aqui de novo. Vamos agora aproveitar ao máximo esse tema, né? Que é um tema importantíssimo. E eu sempre falo, né? Você vai estar com um filhotinho, é um novo membro da família. Exato. Quando você está com uma criança, você precisa de um pediatra de orientação. Quando você está com um filhotinho, você vai precisar de um veterinário. É uma pediatria, só que ele vai ter 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos. Ele vai ter que sempre precisar do veterinário para tratar ele na pediatria. Exatamente. Porque ele nunca vai falar. Você vai ter que identificar tudo o que ele te apresentar, né, para você passar para o veterinário. Porque ele nunca vai falar, ele vai só se expressar, né? Então é interessante isso É um daí. cuidado para a vida Para inteira, a vida né? inteira, É isso exatamente. Bonitinho demais. Bom, eu acho que eu vou colocar a primeira, que é o básico, né? Chegou o filhote em casa. A gente vai falar sobre alimentação de filhotes, manejo de filhotes, vamos falar sobre medicações, castração de filhote, vamos falar, o filhote chegou em casa e tá com outro cão que já é já é adulto, tudo que a Adaptação. gente... Adaptação na residência, não, se pode passear, se não pode passear, quanto deve castrar, tudo isso a gente vai falar aqui. Então siga aí as perguntinhas, a gente vai separar pelos tópicos. Então, acabei de receber o meu filhote em casa, o que eu tenho que fazer? Como separar ele na área dele? Eu devo colocar ele na minha cama? Eu devo colocar ele no meu quarto? O que eu tenho que fazer para o filhote crescer de forma saudável e ter o maior tempo de vida dentro da minha casa? O filhote chegou e agora? É isso aí. Bom, vamos pontuar algumas coisas importantes. O filhote, ele é filhote até 1 ano de idade. Vamos ver, sempre procurem pegar o seu gatinho ou o seu cãozinho, nunca tirou da mãe e leva para casa. Porque ele vai ter um estresse muito grande. Ele vai separar da mãe, ele vai separar dos irmãozinhos, ele vai sentir muito. Então,
tente sempre pegar um filhotinho já com 3, 4 meses de idade, que ele já vai estar esperando, desmamado, já não tem aquele vínculo mais com a mãe, ele já está interagindo melhor, entendeu? Porque os maiores problemas que a gente vê hoje, tirei da mãe. Você vai ver, o filhotinho está com 30, 40 dias e chega lá, não quer brincar, ele quer leite, porque ele ainda estava na fase de sugar a mãe, entendeu? Então, é importante a gente pontuar sempre, desde que o filhote chegou, que idade que esse filhote chegou, porque aí vai mudar muita coisa. Tá. E geralmente é muito precoce, né? Aqui em São Paulo a gente tem uma lei até que tem que ser no mínimo com 4 meses. Já é por conta da formação do filhote, Isso. né? Então, porque a primeira coisa que você tem que pontuar é se esse filhote já veio com uma ração, se ele está comendo, qual ração que ele está comendo, procure não mudar a ração, tá? Não, ele só estava mamando na mãe. Então, muito novo. Mas se você já pegou, você não vai devolver agora. Então, você já vai procurar uma orientação, uma ração para filhote, tanto de gato como de cachorro. Ok. Certo? Então, uma de boa qualidade. Você tem que, primeiro, ração. Depois você tem que pegar a orientação. Será que já foi dado algum remédio de verme para esse cachorrinho? Ele tem alguma dose de vacina? Te entregaram uma carteirinha? Porque se veio já com um programa de vacina, você vai acompanhar a sequência do que já foi entregue para você. Vamos dizer que não veio com nada. Você vai ter que começar do zero. Perfeito. Todo o protocolo, vermifugação, Exatamente, vacinação. exatamente. Então, você precisa ter um veterinário já para você levar esse animalzinho, esse cachorrinho ou esse gatinho, para ele já te orientar toda a programação. Tá? Mas vamos expor aqui o que é o básico. Vamos lá. Eu sou um tutor que sentou agora aqui na frente do veterinário, tô com meu filhotinho, nunca tive um cachorro. Então, eu vou fazer um monte de perguntinha básica para todo mundo ter aí. Importante. O verme mata o meu cachorro? A princípio, o verme diretamente ele não mata, mas ele é um causador de diarreia, ele é um causador de imunodepressão. Um animalzinho com verme, ele não vai responder à vacina que ele vai tomar, porque o verme está competindo com a alimentação dele, certo? Ele vai estar anêmico. Então, nunca vacine um filhote antes de fazer um tratamento de verme. Ok. E como é que eu vou identificar se ele tá com verme? Primeira coisa que você tem que fazer no dia a dia, ver as fezes, a pelagem. Lógico que o ideal seria fazer um exame de fezes. Levar numa clínica veterinária, coletar, o veterinário coleta, ou um laboratório que ele faz a requisição e faz um examezinho de fezes, porque daí você vai ter exatamente qual verme tem ali. Que são os mais comuns nos filhotes. Toxocara, ancilóstoma, são os vermes muito comuns nos filhotes, entendeu? Tá. Mas, se você levar no veterinário, provavelmente ele já vai prescrever um tratamento de verme. Se não veio nenhuma carteirinha, nada anotado, ele vai sair do zero. Ele vai fazer o tratamento de verme. Importantíssimo, sempre quando você faz um tratamento de verme, você precisa repetir depois de 15 dias. Isso é um erro muito grave que eu pego muito. A pessoa fala assim, doutor, esse cachorro está soltando verme e eu já dei remédio de verme há 1 mês atrás. Não funcionou. Não é que não funcionou. Quando você faz um tratamento de verme, você mata os vermes adultos. Os ovos não morrem. Não existe um vermífugo que mata ovo. Então, esse ovo, em 7 dias, ele vai virar uma larva. E com 15 dias, ele vai estar apto a pegar a quantidade do vermífugo que ele vai morrer. Porém, ele ainda não reproduziu. Então, ele não soltou os ovos dele ainda. Então, com 15 dias, você faz a segunda vermifugação, você vai matar os ovos daquele que você matou 15 dias atrás. Eles viraram vermes, aí você consegue fazer um bom programa de vermifugação, entendeu? Precisa repetir a vermifugação 2 doses ou 3 a cada 15 dias? Você tem que fazer com 15 dias um reforço. Depois de 15 dias, se você quiser fazer mais um, ou se você errou, você não fez com 15 dias, você fez com 20, esqueceu, aí obrigatoriamente você tem que fazer, porque aí esse verme já ficou adulto e ele já reproduziu. Aí você vai precisar de mais uma para pegar ele lá na frente. Precisa matar os que estão adultos e os ovos que vão nascer. Então, com o vermífugo, você matou os adultos, mas os ovos eclodiram. Isso. Aí, dali 15 dias, você tem que dar o outro para matar esses adultos e aí acabou. Então, não pode dar o tempo de criar novamente ovos. Isso. Se você atrasar a segunda vermifugação, você passar dos 15 dias, provavelmente vai ter mais uma nova geração ali. E entendeu? se não atrasar, precisa fazer uma terceira ou não é necessário? É difícil. Não precisa. Aí você tem que ver aonde você vai criar esse filhote, né? Se é um cachorro que vai numa chácara, num sítio. Porque o filhote, se você leva numa chácara,
que acontece? Ele vai querer fuçar tudo, ele come tudo. Se tiver um cocô de cavalo, ele vai comer. Se tiver um cocô de vaca, ele vai lamber, entendeu? Que é tudo novidade para ele. Então, dependendo do ambiente, um cachorrinho de apartamento sendo bem vermifugado, ele não vai ter mais contato com vermes. Tá. Entre aspas, pulga. Tá, estamos falando de verme, não estamos falando de parasitas. Mas a pulga passa um verme. Ah, tá. Então, O animalzinho, cão ou gato, que está com pulga, a pulga é o hospedeiro do Dipylidium canino, que é uma tênia. Perfeito, perfeito. Então, se você faz uma verificação certinha, com 15 dias, mas ali na frente você não controlou a pulga, ou ele se contaminou de pulga, você vai ter que eliminar a pulga e refazer o tratamento de vermes. Nossa, e muitas vezes o cãozinho não tá com pulga, a gente pensa só no antiparasita. Intestinal. De pipeta ou via oral, e nunca pensa associar com o vermífugo também. Que loucura. A pulga passa verme. Então vamos lá. Então, chegou o cãozinho, ainda que... vamos olhar a carteirinha, Sim. ver se ele foi vermifugado, há quanto tempo foi, para dar os 15 dias. Se passou do tempo, é melhor fazer o protocolo de novo. Do zero. Do zero e outra de novo, 15 dias. Exatamente. Passou dos 15 dias, esqueceu de novo, vai ter que começar tudo de novo, sempre. Isso. Porque o ovinho tá lá crescendo e tá virando adulto. Então tem que matar o ciclo do ovo. Isso daí é uma orientação para a família. Mas provavelmente, depois o veterinário vai fazer. do segunda dose, 15 dias, provavelmente já vai estar chegando em dose de vacina, né? Aí o veterinário já vai conferir, vai fazer o protocolo dele, vai ver, olha, ele tomou uma dose, mas faltou esse reforço, então tem que começar do zero, entendeu? Amanhã é o dia que vai dar os 15 dias, não esquece, entendeu? Então o veterinário já vai acompanhar. Porque às vezes, a pessoa acaba esquecendo, às vezes, né? Dei um remédio de verme. Já dei. Quando foi a segunda dose do vermífugo, quando a gente já pode dar a primeira vacina? Então, Quantos dias depois? Então, existem alguns protocolos, tá? E algumas vacinas específicas. Existe hoje uma vacina da linha que a gente chama, assim, sem citar laboratórios, a PUP. A PUP é uma vacina que muitos criadores já de cães de raça fazem com 30 dias. É uma vacina para ser feita quando o filhote está mamando ainda na mãe, para começar a imunizar ele mais rápido. Chama PUP. Ok. 30 dias. Isso aí, dificilmente, o dono da família nova vai fazer. Normalmente, já vem do criador essa vacina. Depois, os protocolos de V10 começam com 42 dias. Né? Se você fizer uma PUP com 30, com 45, 15 dias depois já pode fazer uma V10. Se você não fez a PUP, você pode fazer a V10 com 42. Então, você tem que ver a idade do seu filhote e se ele já veio com as vacinas. Porque tem gente que pega o filhote, doutor, preciso vacinar? Sim. Que idade está? Está com 3 meses. Não tomou nenhuma vacina. Então, aí você tem que sair do zero. Vai começar com a V10, mas vai começar atrasada. Então, a gente começa, no mínimo, são 3 doses. Dependendo. Algumas variações de raça, cães mais sensíveis, lugar que o animal pode estar. Você pode fazer até 4 doses, né? Para valer 1 ano. Tá, mas normalmente são quantos 3. dias depois do vermífugo já pode dar a primeira? Você pode fazer. O vermífugo, ele já pode começar de 20 a 30 dias, a primeira dose. Se você chegou e não tem nada, você faz o vermífugo, certo? Faz a primeira dose. Depois de 15 dias? Faz o reforço, na semana já pode vacinar. Ah, uma semana depois eu Já já pode dá a V10. Em casos que você vê que o animal já está muito atrasado a vacina, você pode dar o vermífugo, você matou os adultos. Vai ficar ovo, certo? Então, aqui entre o reforço do vermífugo, você pode fazer uma dose de vacina aqui. Entendeu? Tá, perfeito. Já Vamos pode lá. começar. Outra coisa que normalmente a gente também escuta demais. Eu fui lá no canil e o cara do canil, eu não sei não confiei nele, e ele falou que é possível que o cachorro, quando chegar em casa na primeira semana, dê uma diarreia. Por que acontece isso? E essa diarreia que tá dando, é sinal de verme ou é sinal de adaptação ao ambiente? Então, é por isso que eu falo, precisa ter um veterinário para você já passar esse cachorrinho por uma consulta, ou esse gatinho. Podem acontecer as duas coisas. Por quê? Pode ter um estresse de mudança de ambiente, troca de alimentação, ou ele pode estar vindo com alguma coisa incubada, entendeu? Porque o que acontece? Uma virose intestinal, ela não é que ele teve contato com o vírus hoje e amanhã ele vai estar apresentando sintomas. Ela vai incubar uma semana. Então, diarreias na primeira semana na família nova tem que estar monitorada. Tá. Tem que estar monitorada, porque pode ser uma virose que estava incubada
Só um Ok. veterinário para te orientar. Ou pode ser uma queda de resistência devido ao estresse de mudança de ambiente, entendeu? Tudo é novo, e aí ficou, Tudo é novo, ficou apreensivo. ou oferecer alguma coisa diferente que ele não estava acostumado, uma Uma criança, borda de pizza, é, né? um pãozinho com manteiga, Meu Deus. né? Uma bolachinha Uma molhadinha no leite. Uma linguiça. Então tem que ter todo esse monitoramento. Se o animal ele vem mantendo a mesma ração da onde ele estava, criador, loja, ou abrigo, ou adoção que teve, se ele manter a mesma orientação que veio de lá, com a mesma alimentação, todos os cuidados, é mais difícil, sim, né? sim. Eu sempre falo uma coisa: ração, certo? É o principal. Ah, mas ele quer ficar olhando a gente comer, ele quer ficar pedindo, fica com cara de triste a hora que eu tô almoçando, pedindo as coisas. Introduz uma fruta, então. Uma maçã. Pega uma maçãzinha, você tá almoçando, o cachorro tá aqui do seu lado. Corta a maçãzinha, faz tá comendo, toma. Uma maçã, uma bananinha. Não vai fazer mal. Não vai fazer mal, isso não vai ter problemas, entendeu? Sem a casca, sem Um a pedacinho. semente. Tranquilo. Aí toda vez que ele vai ver que você está comendo aquilo ali, você oferece para ele como petisco, ele vai sair todo feliz. Entendeu? Perfeito. Outra coisa que a gente tem muitas perguntas também que vêm das pessoas que têm... Perguntam, você entende de cachorro? Me fala. O dente do meu cachorro tá caindo, filhote. Ah, importante. O que a gente pode fazer para entender esse processo de troca de dentição? Né? Bom, o que acontece? Isso aí é um processo no crescimento. Os cães eles vão trocar a dentição e os gatos também de 4 a 6 meses. De 4 a 6 meses é a troca dentária, tá? Tem cães que você nem percebe. Tem gente que nem percebeu o que aconteceu. E tem cães que começam a se alimentar menos, igual criança. Tem criança que tem febre, A gengiva fica inchadinha. a gengiva que é inchada, entendeu? Então, observação. Veterinário acompanhando. Alguma coisa que... Porque 4, 6 meses, eles já vão estar vacinados. Qualquer coisa de diferente, se ele tiver uma dor, alguma coisa, vai orientar. Você pode amolecer a ração um pouquinho, com um pouquinho de água morna, nunca trocar ração. Se você perceber que ele está tendo uma dificuldade em mastigar, às vezes um anti-inflamatório, ou um analgésico, se ele está com uma gengiva mais inflamada, alguma coisinha assim, mas tem que ver. Isso é normal. São 2 coisas que acontecem de 4 a 6 meses. Troca de dentição e troca de pelagem. Né? Que vai cair aquela penugem de filhote e vai ser preparado. Então precisa ter uma nutrição boa. Mas nutrição boa não é dar reforço de cálcio. Entendeu? Não é isso. Não é dar uma vitamina. É uma alimentação de qualidade e regrada. Exatamente, os pastores alemães, alguns cães de orelha de pé, nessa fase cai a orelha, entendeu? Então ele precisa ter porque ele vai estar crescendo, ele vai precisar de mais cálcio pelo crescimento ósseo, pela troca dentária, e às vezes um colágeno por causa das orelhas. Então, às vezes, muitas coisas acontecem no filhote nessa época, e a troca de pelagem, né? Certo. Então, é uma fase crítica, mas que muitos cães passam super bem, e alguns têm problema nessa época. Eu fui numa loja e me falaram que para eu estimular com que a dentição caia, é para dar um brinquedinho mais duro. Isso ajuda mesmo ou é lenda? Isso aí é lenda. Porque o dente, ele vai cair nessa época. É o tempo dele cair. O que acontece que tem muito é o canino aqui, às vezes... Dá uma encavalada. Ao invés de ele sair derrubando o outro, ele sai do lado. Entendeu? E aí fica o canino superior ou inferior, o de leite lá ainda, e em raças pequenas acontece muito, né? Em Spitz, em York... Várias Shih Tzu, né? Mas aí não vai cair sozinho, é difícil, tá? Mas é um procedimento simples, entendeu? Que às vezes o veterinário, ou alguns optam por tirar, outros nem tiram. Já vi muito cachorrinho com 10 meses, tá lá com os 2 dentes. Mas aí o brinquedinho mais duro não estimularia tirar o dente que tá amolecendo? Talvez? Mas aí teria que ter dado antes, né? Na época, né? Não, então, por isso ajudaria. Ajudaria. Mas muitos cães, não sei se é pela conformação dentária, né? Ou maxilar, a posição, nasce do lado, né? Perfeito. Cuidado com a água desse filhote. Eu posso dar água da torneira ou só pode ser filtrada? Como que eu lavo esse potinho? É essencial ter água fresca e limpa, tá? Por quê? Não só
pela origem da água, a gente não sabe, né? Águas da Sabesp são tratadas e são cloradas. Era para ser uma água confiável, certo? Certo. Mas sempre tem problemas, né? Em vários lugares. Sítio, chácara, de poço, né? Tem que ser uma água sempre clorada, tá? Agora, uma prevenção você pode. Eu recomendo sempre você ferver. Se você não tiver uma água fácil para comprar sempre uma potável, você pode ferver uma jarra todo dia, espera esfriar, guarda e vai abastecendo o potinho, sempre limpar, tirar aquela baba, aquela saliva que fica ali, que forma como se fosse um fio, assim, né, que fica no bebedor, sempre lavar, desinfetar bem, com um detergente mesmo e com uma esponjinha, só para uso deles. E depois põe água nova ali. Pode ser filtrada ou pode ser fervida. Moro numa cidade grande. Eu posso confiar na água da torneira? 100% acho que não, né? Então, filtrinho pega água. Pra bom. garantir, né? É bom, Água é filtrada. bom garantir porque eu hoje moro no interior, né? Por exemplo, a cidade que eu moro hoje, Pedra Bela, hoje precisa com um caminhão-pipa na época da seca para abastecer os postos da Sabesp. Não tá vindo essa água. Não é uma água confiável. Não é, entendeu? Entendi. E tem lugares que é 100% confiável, né? Então, varia muito. A gente não pode, né, falar sempre dentro da torneira. É bom dar uma prevenida, né? Tô com o cãozinho novo em casa, dormi, tava calor, liguei o ar-condicionado. Aí no dia seguinte começou a aparecer uma aguinha em volta das narinas. E ele começou a dar uma tremidinha. Ele tá com febre? Então o que acontece? Eles são muito sensíveis à mudança de temperatura e à climatização por ar-condicionado, né? Então, o que acontece? Nessa idade, se ele está em fase vacinal, ou ele está em uma fase de adaptação, ou você pôs ele até dentro do carro, né? Você Sim. bota um ar-condicionado, você vai começar a levar ele em algum lugar para passear, eles sentem mesmo. Ele já começa a ter é que a gente fala uma faringite, uma gripezinha, né? Alguns, normalmente, eles superam sozinho, né? Só depois voltar ao ambiente normal. Se você vê que continuar, começar a espirrar, começar a incomodar de noite, ou ele começar a ter tosse, aí você precisa levar no veterinário para ver o que está acontecendo ali, né? Tá. O André Porque- falou do ar-condicionado. Pode falar. Porque às vezes, né, existem algumas enfermidades que são por bactérias ou por vírus, né? Que não tem nada a ver com ar-condicionado, mas às vezes confunde, né? Ele ter uma época Foi de uma verão. coincidência. É, uma coincidência. Então André não vamos falou- falar 100% é o ar-condicionado, né? A temperatura é muito fria, mas e a temperatura quente pro filhote? É ruim também. É muito ruim. Porque Que sinais que ele dá pra gente? Eu tenho filhotinho, de repente ele ficou lá com a língua pra fora. tem que tomar muito cuidado. Ele ofegante. fica ofegante, ele fica com a língua para fora, ele fica com uma respiração que a gente fala, uma taquipneia. Ele começa a respirar muito rápido. Por quê? Porque eles não soam, né? Não é igual a gente que você transpira. Então a troca de calor dele, para ele tentar baixar a temperatura, é Pela pela língua. boca, pela língua, entendeu? Então eles vão ficar a boca aberta, salivando, babando, né? Que a gente fala, mas não é baba, é saliva, né? Que ele não engole e ele fica com a boca aberta tentando fazer a ventilação para tentar baixar a temperatura. Isso daí você tem que monitorar sempre, né? Porque uma queda, uma subida alta de temperatura, ele pode. Dependendo de uma raça, que nem um bulldog inglês, pode Sim. vir a A óbito. gente pode molhar Eu o tive- coxinho das patinhas Pode. dele pra ajudar? Eu tive um caso de American Bullying. 2 machos, um domingo. Vamos levar para passear no lago. O lago era longe. Um bosque, tinha um lago bonito lá em Bragança. Colocaram dentro do carro. Nunca tinha andado de carro, os cachorros. Chegaram a desmaiar. Caramba. Tiveram que correr para um veterinário por causa de serem os bracocefálicos, né? Não respira. Então, algumas raças têm que tomar muito cuidado com o aumento de temperatura. Porque, às vezes, você pega... É diferente se você pôr no carro e ligar o ar-condicionado. É melhor você ligar o ar-condicionado do que você estar num dia de calor e deixar aquele vento quente e ele vai sentir. Não é igual a gente, né? Se você Perigo, começar a sentir muito calor, você vai suar. Exato. Eles não. Exato. Eles vão ter dificuldade respiratória, né? Então, algumas raças que são os bracocefálicos, a atenção é dobrada, né? Pug, American Bully, às Bulldog. vezes Shih Tzu, Bulldog, dependendo do Shih Tzuzinho, né? É. Bulldog inglês, francês. Todos né? os bulldogs, né? Os American Bullying. Tem que tomar muito cuidado. Os bracocefálicos. O que a gente fala para a pessoa entender são os que têm o focinho curto, né? Achatado. Eu tenho um Spitz, filhote, e ele tá com mania de pular do sofá.
e me falaram que ele tem problema de luxação de patela, que quebra o osso fácil. O que eu faço para evitar? Claro, sem deixar de pular o sofá. Isso é importante, acontece muito, viu? Eles são muito ativos e o que acontece? O filhotinho, normalmente, quando ele chega na casa, ele não consegue. Aí ele vai tentando escalar, ele vai tentando cair unha, ele quer subir na cama do dono, ele vai querer subir no sofá porque você está assistindo televisão, aí ele vai tentar picar a unha. Até aí não tem tanto problema. O problema é que ele começa a pular, né? Então, o que a gente recomenda? Hoje, a coisa mais simples, você pode fazer uma escadinha com almofada. Para ele pinar a almofada e subir e descer. E hoje eu vou fazer existe até pronto umas escadinhas, né? Para subir na cama, porque tem muito caso, não só de articular, de luxação, de coluna também, né? Exato. De coluna. Conforme o jeito que eles caem, o jeito que eles pulam, e eles não conseguem, eles vão cair de pé, eles podem ter problema de luxação de vértebra de coluna, né? Então, sempre mostrar. É a mesma coisa do cachorro da piscina, o filhote da piscina. Isso é importante. Por exemplo, você vai levar o cachorro para a chácara, ou você tem piscina em casa. Você tem que ensinar ele a nadar. Exato. Você tem que ensinar ele a nadar e você tem que ensinar a saída para ele. Exato. Isso é importante. Eu já Precisa peguei entender a rota, né? muitos casos de amanhecer e o filhote está morto dentro da piscina. Isso acontece muito. E às vezes ele não morreu nem porque ele sabe nadar. Morreu porque ele não conseguiu sair. Cansou e não conseguiu sair. Não conseguiu sair. Né? Então, se você tem uma chácara, tudo bem. Se não tem aquela proteção que você faz com aquelas cerquinhas, né, para criança também, o seu cachorrinho, a chance dele cair lá é muito grande. Então, você já tem que pôr ele com confiança, ensina ele a nadar, monta uma saída para ele, leva ele e dá um petisco para ele lá fora. Para você ensinar ele buscar o petisco lá fora. O dia que acontecer, ninguém viu, você viajou, tá só empregado, o caseiro saiu, por algum motivo ele cair lá, ele já vai fazer o trajeto e vai sair. Perfeito. Sabe se virar, né? Sabe. E você precisa... O filhote, como o cão já mais adulto, ele nunca pode ser... Você tem que rastrear ele, ensinar ele. Porque nunca pode ser pego de surpresa. Antecipar os problemas que podem acontecer. Se cair na piscina, como é que ele vai sair? Ele não vai saber. A primeira vez ele não vai saber, entendeu? Ele vai desesperar. Então, você já tem que fazer a situação para ele sair. O dia que ele cair, se não estiver lá, ele sai. Entendeu? Subir, é a mesma coisa, subir no sofá e na cama. Se você ensinou ele a subir por ali, ele vai subir e descer por ali. Exato. Né? Porque acontece muito. Por exemplo, você tá com o filhotinho ali... Eu já peguei muitos casos do filhote cair sem ter idade de subir. O que acontece? Você tá lá no sofá, você pôs ele aqui. Ele não conseguiu subir. Ou você tá na cama, ele tá pedindo, não educou ele na caminha, você põe na cama. Por qualquer motivo, você esqueceu uma coisa, toca o celular, tava lá, você levanta rápido. Né? Você levantou rápido que ele vai querer fazer atrás de você. Nem pensa, quando vê já tá no chão. Aí que cai. Então tudo isso aí dá para prevenir, né? Dá para ensinar ele a já ter essa escadinha. Porque ele não teve idade para subir, mas você colocou ele lá. Exato. Eu já tive casos de pós-cirúrgicos também. Abriu tudo. Fez? Não. Por exemplo, tá meio... Não coloque em cima de cama, em cima de sofá. Ainda tá meio dormindo. Fez uma castração, tá meio sonolento. Né? Fez um procedimento de uma limpeza de tártaro. Aí até com qualquer idade, né? Com qualquer idade. Aí, primeira coisa que eu falo, não deixe em cima de cama e sofá, porque ele vai estar dormindo. Se você sair, ele vai querer ir atrás. Se ele tá meio bêbado ainda, ele cai, bate a cabeça. Então, deixa no chão, deixa no tapete. Do chão vai passar. Não, ele vai procurar daqui a pouco a água, vai pós-anestesia, tomar as primeiras águas, andar e pronto. Entendeu? Então, muita coisa a gente tem que prevenir, né? A gente tem que antecipar. Antecipar. E a comida? Eu tenho que colocar a ração, a alimentação natural pro meu filhotinho de quanto tempo? Deixa à vontade? Não deixa à vontade? Não. Em cima disso... Importante essa pergunta. 2 vezes por dia, 3 vezes por dia, 10 vezes por dia... Então, isso daí é um dos maiores problemas que nós temos na orientação. Primeiro erro, deixar comida à vontade. Primeiro erro, não deixe comida à vontade. Ele precisa ter o funcionamento intestinal doutrinado. Porque senão ele come um pouquinho agora, você encheu o pote, depois ele vai comer um pouco depois. E outra coisa,
o risco de poder, conforme o ambiente, o lugar que ele está, pode vir barata, pode vir rato, em chácaras, em sítio no interior, pode vir pomba, entendeu? Então, o que eu sempre falo? Você põe a comidinha dele lá de manhã, ele precisa, o ideal são 3 vezes por dia. Em dias quentes, às vezes no verão, ele não vai comer as 3 vezes. Aí você pode dar uma maçã, uma frutinha no meio do dia, um petisco. Tá. Mas você põe lá, Bob, tá aqui sua raçãozinha, pôs aqui. Marca 5 a 10 minutos. Ele tem que comer. Se ele não comer, Você tira e põe num lugar alto que ele veja. Tá aqui, ó. Você não comeu? Tá aqui. Aí depois você vai pôr, ó, a sua raçãozinha, tá aqui, ó. Põe aqui. Comeu. Deu 5 minutos, ele não comeu, você tira de novo. Amanhã vai ser a melhor comida do mundo que você vai oferecer pra ele. Ele vai. Mas o meu cachorro vai ficar um dia sem comer, doutor? Por que eu oriento isso? Porque o maior erro que tem na família nova, ele não comeu a ração, se oferece outra coisa. eu vou dar um atum, peitinho de frango, Exatamente. restinho ali da minha comida que eu acho que vai gostar. Pô, coitado, ele vai ficar sem comer? Então eu dou. Aí chegam pra mim na clínica, doutor, ele não tá comendo mais ração. Mas então ele tinha que estar chegando aqui fraco. Então, eu não... Aqui agora do lagosta. Eu fui... Começou com tilápia... Só que na cabeça... Começou com tilápia, passou... Na cabeça do cachorrinho, que você está educando ele na ração, é diferente. Se um dia ele não comer aquela ração, o imprinting dele é diferente. Se ele não comer aquela ração e depois você ficar com dó e oferecer outra coisa, ele já vai gravar isso. Ele vai falar, pra que eu vou comer aquela farinha seca se depois vem um negócio mais saboroso? Isso aqui é muito mais gostoso. Entendeu? Eu conheci uma família, e não é mentira, gente. A família já tinha um estoque de lata de atum e o cachorro estava vivendo de atum há meses. Porque é uma fonte de proteína, eles são carnívoros, Você quer atum com legumes, o atum é. com queijo, o atum com não sei o quê. Eu falei, como é que é? Só come atum, ele não gosta de ração, a gente já tem um estoque aqui só de atum. Esse é um problema sério que a gente encontra, porque ele olhou com aquela carinha pedindo... As pessoas é difícil resistir. É isso. Mas tem que controlar. Tem que controlar, porque senão dá um problema intestinal, entendeu? Você falou de alimentação. A alimentação, existe alimentação natural e existe as rações balanceadas. Casos, os dois são excelentes. Tá? As rações hoje tem as classificações super prêmio, né? Tem as prêmios e as prêmios especiais e as super prêmios. Se você está dando uma super prêmio e ele está bem, você não tem por que suplementar mais nada. Agora, existem casos à parte que você precisa fazer uma alimentação natural. Tá? Alguns problemas, alguns desarranjos intestinais, algumas disbioses que a gente fala, algumas alergias que o animalzinho tem, que pode ser de origem alimentar. Mas é só o veterinário para detectar, entendeu? Fazer exame E falar, olha, infelizmente esse cachorrinho aqui, esse filhote, nós vamos ter que passar para alimentação natural porque ele não está aceitando tal ingrediente da ração, entendeu? Perfeito. Isso acontece. Não só em cães, mas em gatos também. Tá. O dono não quer saber. O cão adulto que já tá na casa, sempre comeu uma bordinha de pizza, um negocinho. Pãozinho no azeite. Um pãozinho, deixo cair uma linguiça aqui do churrasco de vez em quando. Dou aquele pedaço de gordura da picanha que eu não como, mas ele gosta. E aí eu não vou fazer diferente com o meu filhotinho. Ele gosta. Ele gosta. Ele vem na minha perna, ele pede, abana o rabo, fica contente, feliz. Aí eu dei no churrasco um pedacinho de gordura. Cara, acabou com o cachorro no outro dia, ele só água. Exatamente. Excelente. Isso aí são problemas do final de semana. Quando tem festa, churrasco, aniversário, segunda-feira é dia do veterinário. Não, os fora problemas... o mocinho de frango, né? os problemas. E fora também os descuidos com lixo, né? Nossa. Porque tem gente que tira essa gordura também, às vezes não dá pro cachorro, põe no saco de lixo. Ou aquela carne que você descongela, né? E você fica com sangue ali e deixa num lugar que tem acesso do cachorro. Então tem que tomar muito cuidado, porque eles são atraídos pelo cheiro da carne. Então isso aí tem que evitar. Com o filhote, aquele cachorro já tem 5, 6 anos, 4 anos, já faz isso há muito tempo. O filhote você não pode fazer. Vai dar esse desarranjo intestinal, entendeu? Isso é muito comum. Que a gente acaba resolvendo simples, né? Dando um jejum e voltando à alimentação normal. Porque quando você tem uma pontuação, nós demos isso, teve um churrasco, teve aniversário da minha filha, teve um encontro lá em casa, teve isso,
Você já sabe que Não é aconteceu. infeccioso. Não é uma Perfeito. infecção. É. Ele é um desarranjo intestinal por uma alimentação que ele não estava acostumado, entendeu? Então é fácil de você orientar, né? E brecar isso rápido, né? Então Agora, eu suspendo a comida. jejum de por um- 24 horas é que nem uma criancinha. Vômito e diarreia ou só diarreia, corta a alimentação, só soro caseiro durante 24 horas até parar esse desarranjo intestinal e vai voltando gradualmente com a própria ração que ele já comia, entendeu? Água eu deixo à vontade. Água à vontade, sim. Pra não Sim, desidratar. o importante é não deixar de desidratar. Tá. Existe algum tipo de soro caseiro para cachorro? Normalmente a gente usa os soros caseiros mesmo, feitos De humano faz para... existe, por exemplo, o com sal e açúcar que você faz, né? Num copo d'água, uma pitadinha de sal, 2 de açúcar, sempre mais doce, gosto de lágrima. É. Esse é o Gosto de soro, lágrima. Equalizar os eletrólitos. esse é o soro caseiro que todo mundo vai ter em casa. E existe também os de farmácias, que você compra pronto, Reidrate, Pedialite, tem várias marcas, tem uns que são pozinho, que se dilui em 1 litro também. Em último caso, funciona também água de coco e Gatorade. Eles amam, né? Eles adoram. Vai saborizado. super bem, né? Quando Porque- a gente pode introduzir as frutinhas e legumes? Porque tem aquela coisa, não pode ainda petisco, porque é filhote. Isso, mas essas coisas é excelente. Então, eu sempre oriento, nunca ele associar, trocar alimentação pelo petisco. Nunca. Então, por exemplo, se você vai dar alimentação numa época de verão, eles comem menos. Você dá, um exemplo, 8 horas da manhã e 6, 7 horas da tarde a ração. No meio do dia é a hora de você dar. Entendeu? Porque se você der a ração aqui, ele enrolar para comer e você der o petisco, E vai associar aqui e vai vir o petisco. Eles são muito É, espertos, né? então, Manipula facinho. exatamente. Então, você pode dar como petisco maçã, banana, uma cenoura cozida, por causa do filhotinho, uma cenourinha. Isso é excelente, entendeu? Às vezes é muito melhor nessa idade agora do que um produto industrializado, né? Você pode Perfeito. introduzir mais para frente, né? Quais vacinas a gente tem, que a gente falou um pouquinho de vacina, mas quais vacinas são essenciais? Porque tem algumas vacinas que alguns veterinários orientam que pode, outras que Normalmente alguns são outros 4, protocolos né? que não. Agora, quais delas não pode deixar? Que é a gripe, a raiva, a giardia e... Então, vamos pontuar. Polêmica. Primeiro, hoje nós temos, entre as vacinas polivalentes para cães, vamos falar primeiro de cães. Nos filhotes, ele precisa tomar, hoje tem V12 e V10, V8. Entre essas daqui, é até um negócio polêmico aqui, né? O que acontece? Vai mudar a leptospirose, a cepa de leptospirose. Entre uma V8 e uma V10, vão mudar 2 cepas de leptospirose. Entre uma V10 e uma V12, 2 cepas de leptospirose. Tá. Entendeu? Quantas leptospiroses são diagnosticadas aqui no bairro, na cidade? Muito pouco. O importante é sinomose, parvovirose e coronavírus, que vão estar em todas. Vão estar na V8, na V10 e na V12. E na V6, que tem uns laboratórios que fazem a V6. Você tem que proteger o seu filhote contra essas 3 doenças. É o principal, lógico que com todas, mas sinomose, parvovirose e coronavírus são as doenças que os filhotes são mais suscetíveis e não têm um sistema imunológico pronto, entendeu? Então são 3. Então de são uma 3, dessas. são no mínimo 3 doses. V6, V8, V10 ou V12. No mínimo 3 doses, tá? Passando Dá que isso, escolheu. Então, ou 3V6, ou 3V10, ou 3V8, ou 3... Exatamente. Tá. passando essas 3 doses, qual é a sequência? Aí depois, conforme a incidência, o contato de rua, o contato com outros cães históricos, você pode introduzir a gripe. A gripe são 2 doses no filhote. Pode ser feito junto com a segunda ou com a terceira. Da Ou V10, lá da V12. isso, não tem problema nenhum. E depois de 30 dias o reforço. A gripe é importantíssimo. Tá? A raiva tá dentro dessas V8, V10, V12? Não, a raiva é separada. A raiva é só raiva. Pelo protocolo, por legislação, tem que ter 90 dias completos para tomar a raiva. Porque a raiva dessas vacinas é a única que é uma dose só, não tem o reforço depois de 30 dias. Tá. Então, se ele tomar uma raiva com 90 dias, ele vai tomar 1 ano depois. Se ele tomar com 4 meses, 1 ano depois. Não vai mudar. Ok. Agora, os outros precisam do reforço, entendeu? A gripe precisa de mais um reforço e a giardia mais um reforço, para valer 1 ano. E a V6, a V8, a V10 ou a V12 são no mínimo 3 doses. Tá. Giardia eu devo dar? Alguns falam que sim, outros falam que não. Como é que tá o avanço disso? É uma polêmica, né?
É uma polêmica isso daí, porque tem veterinário que usa de rotina, é rotina já. No programa de vacinação ele usa e tem veterinário que não usa. Então é muito individual pela experiência, pelos casos, entendeu? Pelas incidências. Eu já tive casos em chácara, de giardia. Aí, análise da água. O poço era contaminado. E não era Então, clorado. não tinha jeito. Tratava e voltava, tratava e voltava. Vacinado. Tal, assim. E a família começou a ter. Entendeu? Então, a origem foi a água contaminada. Precisou começar a clorar essa água. Perfeito. Que era água de poço, entendeu? Então, cada caso de giardia tem que ser estudado. Tem que ser confirmado. É giardia mesmo? Tem o teste rápido, né? Tem. É uma desbiose intestinal? É giardia mesmo? Ah, tá com surto de giardia? Mas por que tá com surto? Da onde tá vindo essa giardia? Que água que ele tá tomando? Que água que ele tá tomando, né? Tem passarinho aqui, tem algum outro bicho vindo aqui que possa estar contaminando o ambiente, né? Então, porque a giardia não está só nos cães, né? Ela está com vários animais que estão na natureza, em pombos, em pássaros também, eles estão contaminando. Se eles vêm beber água ali, se eles vêm... Ou o próprio cachorro na calçada lambeu um portão ali, tinha Exatamente, um cocôzinho de passarinho que tava com giardia, acabou. Não, né? Uma chuva do telhado Sim. que pode ter caído e contaminado a água tá boa. A água é boa, é clorada. Mas um monte de passarinho fez cocô no telhado. Choveu, foi tudo pro chão. Empoçou a água, o cachorrinho foi lá e lambeu. Entendeu? Perigoso. Então, cada caso é um caso. A giardia mata? Ela, diretamente, ela não mata, mas ela abre caminho para uma má absorção, dá uma diarreia e uma bactéria oportunista Pode entrar. Pode entrar. aí que é o problema da giardia, entendeu? A giardia não são, vamos dizer, uma doença de alto risco. A princípio, não. Agora, se você não bloquear ela vai deixar uma bactéria oportunista ali intestinal que vai dar um problema sério depois, entendeu? Aí pode dar um negócio já mais irreversível, né? Como é que eu identifico uma giardia no cachorro? Foi boa pergunta. Normalmente, assim, quando você começa a ter uma diarreia, sem mudança de alimentação, sem ter tido um churrasco, sem ter dado uma alimentação diferente do que o animal está comendo, certo? Perfeito. Primeiro, ele não tem febre no começo. Ele vai estar comendo normal. Ele está comendo, está bebendo água, mas o que a gente observa? Uma coisa característica. Ele começa a amolecer o cocô, faz umas fezes mais amolecidas e escorre uma aguinha. Tipo um gelzinho. Ela fica gosmenta e começa a escorrer uma aguinha, escorrendo assim. Isso daí é um fator prático, para você ver no cocô que já pode ser uma giardia, não é 100%, mas já começa a desconfiar, entendeu? E fora que é super fétido, né? É cheiro isso, forte. Aí se uma bactéria ali desenvolver junto, aí tem diarreia com sangue, tem infecção intestinal, precisa até entrar com antibióticos, entendeu? Mas a giardia, em começo, assim, eu sempre falo, ó, é muito difícil hoje você falar 100% que não vai vir com giardia. Porque você não sabe o controle que foi feito em nenhum lugar, né? Então, apresentou um filhotinho. Outra coisa importante também, é isso aí que eu falei. Chega a gente lá no consultório. O cachorro tá lá com todas as vacinas. Fez tudo certinho. E continua tendo diarreia. É 90% que é giardia. Ele não vai ter uma parvovirose, ele não vai ter uma coronavírus, porque ele tá todo vacinado, entendeu? Perfeito. E provavelmente uma giardia. Verminose já foi tratado também. Você pega um histórico, tá tudo certinho, entendeu? Ele não acerta, come uma ração boa. Então a gente começa a desconfiar de giardia. São dois, né? Hoje que nós temos problemas, só que os tratamentos são diferentes. É a giardia e o isóspora. Tá. Né? Que são mais suscetíveis os filhotes. Não que não vai ter no adulto, vai ter em adulto também. Tá? Mas o sintoma clínico da diarreia vai estar no filhote. Então, basicamente, são dois tipos de diarreia de um filhote. Se o cocôzinho tiver só molinho, sem gosminha, sem água e o cheiro normal de fezes... Um desarranjo intestinal só. Um desarranjo intestinal por conta de um estresse, mudança de ambiente, ok. Se eu começar a perceber que tem uma gosminha... Contínuo, sempre alguma assim. coisa e sempre contínuo e bastante fedido o cocô... Isso. Cara, vamos ver se é uma giardia. Não é normal isso. Tá.
tá comendo uma alimentação boa, tá vacinado e essas fezes não firma, aí ela começa já a pensar em giardia, em zóspora ou uma disbiose intestinal, entendeu? Veterinário vai cuidar disso. Aí tem que ser o veterinário, Tá. Não Vai ter adianta que eu querer tentar Não. fazer passar. Não, aí tem que ser o Não, vou veterinário. deixar aí, vamos ver se ele melhora. Deixar É. umas 2 semanas fazendo isso aí. É. Se não resolver, aí a gente leva. Porque o desarranjo intestinal, se você der o jejum, hidratar ele, quando você retornar à alimentação, Vai consertar. as fezes vai estar boa. A giardia não. Que cada dia que passar, ela está replicando mais. Ela está reproduzindo, ela está aumentando, entendeu? E você não está fazendo nada. Então não vai resolver só com o jejum. A giardia, Perfeito. entendeu? Falando de alimentação, algo que pode talvez gerar fezes amolecida também, são alimentos que a gente não pode dar, como frutas, que são tóxicas. Quais a gente não deve dar de jeito nenhum. Assim, ó, eu sempre recomendo que todo mundo conhece e todo mundo acha. Banana e maçã. Banana e maçã é excelente. Agora, você tem que tomar muito cuidado com frutas ácidas, né? Mexerica, laranja, kiwi, já dá um problema um pouco de digestão. Uva, tem que tomar um pouco de cuidado, entendeu? Chocolate, tomar muito cuidado com o chocolate, que tem uma substância lá no chocolate que ela é tóxica para os cães, né? Lógico que hoje existe essas confeitarias já específicas, faz bolo Própria, né? próprio, aí dali tudo bem. Se você for comprar um bolinho, fazer uma festinha, que for de confeitaria de cães, você pode dar tranquilo. Não o chocolate que a gente tem todo dia lá, que você compra no mercado. Mas é Esse só você um esquece. pedacinho, doutor. O pedacinho, ele pode ser para um filhote A morte. letal. Ah. Então, às vezes, você dá um pedacinho ou caiu no chão e um cachorro adulto do tamanho de um Rottweiler. Ou uma criança abriu, né? Às vezes você vai no chão. quebra, o cachorro vai lá e vai pegar, entendeu? Então, para um filhotinho, tudo é sensível. Né? Você pega um filhotinho aí de 500 gramas que chegou, não tem nem 1 quilo, né? Então, você vai abrir um chocolate lá, um ovo de Páscoa, estrala, quebra, aqueles pedaços cai. O filhote tem que tomar cuidado. Perigo. Perigo. Um cachorro adulto provavelmente não vai ter nenhum problema. Um cachorro grande, aí de mais de 20, 25 quilos. Mas um filhotinho que não tem nem 1 quilo, tem que tomar muito cuidado. Doutor, se meu cachorro comeu essa fruta que não podia, ou esse chocolate que caiu no chão, eu posso ter carvão ativado em casa aí? Sim, excelente. E dar o carvão ativado? E o carvão ativado, até nós comentamos bastante sobre as emergências veterinárias, né? É importantíssimo ter, sempre peço orientação para o veterinário. Você sabe que uma coisa que vai salvar a vida dele, às vezes, é o próprio carvão ativado. A gente pode comprar em farmácia humana? E tem da linha veterinária também. Tem nos pet shops, tem nas lojas veterinárias, você compra pela internet também, né? Tem os carvões ativados, tem um em comprimido e tem o que você em pozinho. Dissolve, né? Dissolve e já dá na boca. Os dois dão o mesmo efeito ou não? O dissolvido é mais rápido, eu Mais acho o efeito, rápido, né? o líquido, né? Do que o químico, já pronto. O líquido é bem mais rápido o efeito. É sempre bom. Você sabe, olha só que interessante. Obrigada. Esses dias eu atendi parece que é época, né? Acidente com cobra. Acidente ofídico. Com cascavel. Um cão foi mordido por uma cascavel. Foi mordido por cascavel. E eu tava lá. Na hora, a gente foi lá, socorreu tudo, né? Daí o cara me perguntou, falou, caramba, e se acontece isso aqui de madrugada, eu não acho um veterinário, eu tô aqui no meio do mato, cara? Acabou. Carvão ativado. Não. Eu falei É o pra ele, quê? cara, compre um soro polivalente, que você mora num sítio bem retirado, né? Se acontecer de novo, ou com outro cachorro, fique com isso aqui em casa. Se eu estiver longe, que nem, por exemplo, alguém me liga agora e tal, às vezes não dá tempo de a gente Não vai chegar. conseguir entendeu? chegar. Então são algumas coisinhas que carvão ativado. E para quem está no sítio que tem cobra, que você já viu que teve acidente com cobra, é bom ter o soro polivalente. Porque no interior o pessoal costuma ter muito por causa de picada em cavalo, em outras criações, entendeu? Mas aí com soro lava a região? Não, o Ou soro dá é pra aplicado, ingestável. Ah, mas aí... Subcutâneo, injetável. que- Já vem com a injeção, já vem com a seringa e aplica embaixo da pele. Num então, desespero, esse tutor já numa- tem que ter no- uma informação, né? A gente já orienta, numa emergência, né? Porque conforme o lugar, você não vai achar veterinário, por exemplo, um sábado à noite. Se você não for numa clínica 24 horas, um domingo à tarde, sumiu todo mundo, não acha ninguém, né?
É. E tem acidentes, que nem ingestão de veneno, que você precisa entrar rápido com carvão ativado, ou uma picada de cobra, você não vai esperar na segunda-feira a clínica abrir 8 horas da manhã. Não tem esse tempo. E o Não carvão muito ativado, um saquinho de carvão ativado é... Eu tenho vários R$3. clientes que eu já orientei de deixar o soro polivalente picada de cobra no sítio lá. Já orientei como é que faz, tudo, porque acontece muito picada de cobra. E o cachorro é curioso, às vezes, né? No cachorro Não quer brincar, às vezes, né? Então, às vezes passa, né? A cobra tá ali enrolada, ou ela tá com um filhote, ela fica quieta, o cachorro... Já peguei cachorros que tá passando e o bote atrás aqui, ó. Pega na coxa dele aqui. Que essa área é mais complicada. E imagina um filhote, né? Que é curioso, que é bobão, né? Não Vai tem. aprontar, vai aprontar, dá ruim. Mas é isso aí. O carvão ativado eu recomendo todo mundo ter, e em um acidente, antes de você socorrer, antes de você chegar no veterinário, você já pode dar. Outra coisa que também muita gente fala sobre os filhotes é de comer objetos estranhos. Né? O que a gente pode fazer para evitar? É claro que se a gente está ali monitorando, ok, mas e como é que a gente faz para monitorar isso quando a gente não está presente? É isso daí. Primeira coisa, tentar tirar o acesso dele, né? Tudo que você vê que ele pode abrir, puxar, comer, desfiar, tentar tirar o acesso. É muito importante, conforme a casa, a residência, montar aqueles portãozinhos de bloqueio, entendeu? Porque vamos dizer lá, o cachorro tem acesso a um sofá, tem lá uma almofada. Antigamente tinha muito aqueles botões da almofada, lembra? Exato, Os botãozinhos da almofada, que ficavam no meio da almofada. Já peguei casos de comerem aquilo. Já peguei caso de... Sabe aquelas almofadinhas também de vó, que punha as agulhas de costura? Sim. Que parecia um novelo, que ficava tudo espetadinho assim? Uma vez um cachorro pegou aquilo lá pra brincar. Cheio de agulha, de costura na boca inteira, só com anestesia, para poder tirar tudo, entendeu? Então, mas tinha acesso. Então, hoje, tem, né? Você fala, pô, vai ter uma lavanderizinha, um quintalzinho, que nós vamos deixar ele aqui, vaso, planta. Tem que tirar tudo, né? Você deixa num local, a hora que você não está monitorando, você vai ter que sair, você vai trabalhar. Não tem faxineira, não tem empregado em casa, o filho está na escola. Restringe esse ambiente. E pense quais são as possibilidades dele pegar alguma coisa e tira comer. tudo. E o filhote está sempre disposto a ser muito curioso. Exatamente. E aonde não pode. Isso aí é comportamento da idade, né? Então, se você deixar, por exemplo, um vaso de planta ali, que ele tem acesso, como você acha que vai ter essa planta, esse vaso, quando você chegar? Até recentemente faleceu um labrador, que estava em todas as mídias, por conta de uma planta que tinha... E aí foi comer e morreu. Acho que, se não me engano, é aquela Era espada... altamente tóxica. Era uma espada de São Jorge lá, que o pessoal chama, né? Espada de São essa- Jorge. Não, a espada de São Jorge também, mas esse caso não era essa Acho que foi da planta, Cinca lá. era uma outra. Aquela que solta os frutos. Só que ela é extremamente tóxica e a família não sabia. Pois é. Comigo ninguém pode. Espada de São Jorge, essa cica aí, tem que tomar muito cuidado, muito cuidado. Mas, lógico, nós estamos falando de filhote. Dentro da sua casa, você põe ele no ambiente e tira tudo. Agora, se você tá junto, brincando, tudo, aí é diferente. Você vai ver... Esses dias eu peguei um gato, ele comeu uma fita de cetim. Quando a dona foi pegar, já tava lá dentro da boca, não conseguiu puxar, entendeu? Mas a sorte que a gente monitorou com ultrassom, né? E saiu... Natural. Só nas fezes, Então, abordamos já esse tema, né? Primeiro corpo estranho vai no estômago. Primeira coisa, tentar jogar fora. Se você conseguir fazer expelir e ele vomitar, acabou o problema. Se não, ou ele vai ficar parado no estômago, se não consegue vomitar, ou vai para o intestino. Como é que eu posso identificar um cão que comeu um objeto estranho? Então... Tô falando da parte comportamental. Se você não desconfiou, você não viu nada, né? Você fala, pô, meu cachorro tá estranho. Tá estranho. Então, primeira coisa, se tá no estômago, ele vai ficar tentando vomitar e não vomita. Ele fica só fazendo aquele movimento... E não vomita. E não vem nada. Então, provavelmente, ele tá com alguma coisa lá que tá em atrito com o estômago dele e o organismo quer jogar fora. Então, ânsia de vômito, vai soltar uma baba, alguma coisa, mas não vai... Espuma. Mas não vai sair. Segundo, se passou pro intestino e parou, provavelmente vai ter diarreia.
O organismo vai tentar fazer força para soltar, empurrar, isso daí que é a defesa do organismo. E vai ter diarreia. Então é diarreia e emagrecimento e uns dias antes tá tentando vomitar. Então passou para intestino. Aí você vai ter que levar no veterinário e vai ter que fazer um ultrassom. Alguns casos pega com palpação, né? Tem casos que o animalzinho é fácil, você pega o estômago dele, você sente que tem bolinha, pedra de jardim, entendeu? Aquelas pedras de decoração, Olha. Isso aí você, às vezes por palpação você pega, né? Você não vai falar exatamente o que é. Mas fala, tem aqui uma coisa que você pega, ele vai sentir a dor ali. Aí você já manda para um raio-x ou para um ultrassom. A gente tá falando dos filhotinhos pensando nos pequenos, né? Nas raças pequenas. Não, você pega um filhote de Bernese, o cara come uma bola de tênis. Não, filhote Come, de come. Golden, samoyeda, come a meia, come o pano de prato, come tudo que vem na frente. Eles comem pano de chão. Coisa do varal que tá balançando ali, tá estimulando ele com o vento, ele vai lá e puf. A hora que você virou as costas. Eles comem mesmo. Eu contei tudo. lá, eu peguei uma vez ali em São Miguel, na Zona Leste, um fila brasileiro que estava em reforma a casa, deixaram o caminhão lá de areia e de pedra, ele comeu a brita, saiu um saco de mercado do estômago dele de brita, de pedrinha de obra, construção. Vamos mudar o nome do cachorro pra betoneira. Vem cá, betoneira. Então... Aí os caras da obra dão uma pedra, faz ele comer o cimento, já sai o concreto do outro lado. Meu, eu não consigo entender. Eles comem tudo. Pedra, é meia, é pano, tudo que você chinelo, tudo. A Lilian tem um fila. Eu tinha um fila no sítio. Acho que... Como é que é o nome dessa? Eu já vou lembrar. Benção. Diz que a tia dela fez aquele... Fez uma... Não sei se era uma massa, se era um bolo que era, e pôs a massa pra crescer. Sabe quando põe o pano úmido e fica ali? Fica lá amadurecendo a massa, né? Fila brasileiro. Meu Deus. A cadela foi lá e comeu o negócio antes de crescer. Ali, lá logo que antes fez. do efeito do fermento. Foi fazer não sei o que e tal, e comeu o negócio todo. Aí, cadê a... Meu Deus do céu, tá na ponta da língua o nome da cadela. E cadê ela? Quando vai ver, ela tava jogada lá na grama no sítio e respirando que nem uma louca e com a barriga super inchada. E aí que foram ver, falaram, ela comeu alguma coisa errada. Acharam que tinham comido um ouriço, algum bicho, né? Um bicho que ela caçou, né? E ninguém sabia o que era. Daqui a pouco sai a tia dela reclamando da cozinha. Quem foi que escondeu? Não sei o que, não sei o que lá. Aí descobriram. Falou, nossa, com K, a cadela. Acho que não é calice. A fulana comeu, então, a massa que estava sendo feita e começou a fermentar na boca. Nossa. Aí chamaram o veterinário, então o cara falou, não tem que fazer, porque vai sair, mas a bicha vai crescer a massa. Vai dilatar. Vai dilatar, daqui a pouco ela começa a tomar um monte de água, ela vai tentar vomitar e tal, mas vai sair. Meu Deus. Porque queira ou não queira, nesse caso aí, foi um puta do incômodo, mas ela comeu uma coisa que as enzimas digerem, né? Exato. Então, as enzimas do O estômago... desconforto foi porque começou a crescer a massa dentro do estômago, né? Mas, por exemplo, tem muito cachorro que come planta, né? Vai comer mato, grama. Você pode ver, a primeira coisa você vai ver no vômito dele, vomitou a grama. Ele gosta de comer grama, mas você pode ver que ele vomita essa grama. É verdade que o cachorro que come planta, ele tá tentando proteger alguma coisa do intestino de forma natural? Sim. Ou tá com dor de estômago, né? Vou falar, tá com dor de estômago. Não, se ele estiver comendo planta, deixa. Na verdade, é um mito isso daí, né? Porque o que acontece? Ele pode ter comido por curiosidade ou por arte e gostou. Não necessariamente ele tá com problema. Não necessariamente ele tá com problema. E se tratando de filhote, que tudo é um oba-oba enorme, né? Tudo é festa pra eles, né? Porque eles comem a mesma coisa que chá, né? Tem chá que você gosta e tem chá que é ruim. Mas chá de boldo é bom, mas é ruim. Eu não vou... Não, mas faz bem. É isso. Ele não sabe esse discernimento, entendeu? Se ele tá com... Ele vai escolher a planta. Ele vai comer porque ele achou... Porque se for ruim, ele não come. Se o gosto for ruim, ele não come. Não é bobo. Não, é a mesma coisa do cachorro que começa o filhote. Por exemplo, uma coisa de filhote. Começou a roer móvel. Começou a roer? Móvel. Isso é um problema sério que acontece com o filhote quando você traz na casa. De madeira. Ele começa a pegar... É isso, exatamente. Lasca de madeira. Ele começa pé de mesa, pé de sofá. Pega a porta, batente, rodapé. Concreto. Exatamente. De um cachorro, um amigo meu, comeu concreto. No pilar ele...
Meu Deus, concreto? Concreto, cara. Ficava na parede e fez o Chega buraco, até no gastou. bloco ou chega até no tijolo, porque o tijolo é de barro e eles gostam do sabor. Ele fica chegando conforme do que era a casa, ele arranca o reboco. Tá doente, tá com verme? Não. Tinha que juntar esse que comia. Às vezes tá coçando a gengiva. Tinha que juntar esse com o outro lá que comia as pedras e fazer uma empreiteira. Uma construtora. Esse aqui é o demolidor, aquele aí é o que constrói. A betoneira e o... A primeira coisa que você tem que educar o seu filhote, né? Desde pequeno. Ele tem que saber o não e compensar ele quando ele tá fazendo as coisas certas, né? Acho que é o poder do não, né? Quando você vê que ele vai fazer alguma coisa, não... Exatamente. Né? O cão já dá aquela assustada, né? Não adianta. Firme, né? O cachorro, o filhote foi lá e comeu seu sofá. Aí você chegou, 6:30 da tarde, 7 horas em casa, o sofá tá comido. Não adianta mais se dar bronca ali agora. Acabou. Ele nem sabe por que a pessoa tá chamando a atenção, Não, mas... não. O não tem tem tempo certo, né? Tem que ser na hora, Tem entendeu? que ser no flagrante. É flagrante. Não pode... E não tem flagrante 24 horas. Não, é flagrante. Deixa eu te falar uma agora. A minha filha arrumou uma Shih Tzu. Beleza. E trabalhando, ela com o marido o dia inteiro fora. E a primeira filha, nossa filha e tal, colocou a câmera de monitoramento, igual essas câmeras de ambiente, igual aquelas que começaram para nenê no berço, né? Colocou nos ambientes, né? E ela começou a querer comer sofá. Não deu outra. A câmera com a voz, né? Controlou. Ficou lá no serviço, só monitorando a cachorra. Chegou no sofá, deu a voltinha, que ela ia lá atrás. Pra dar o bote. Área, sai daí! Você quer apanhar? Parou. Com a voz do dono. Repreendeu fisicamente, estando junto. Aí a cachorra falou, agora foi embora, tá trabalhando, né? Agora eu vou... Pela câmera, você acredita? Olha só. Controlou. E é um negócio interessante isso daí. E funciona, porque tem que ser a voz do dono na mesma tonalidade que você vai brigar um dia com ela que estiver fazendo. Porque ela vai esperar pra fazer a hora que você não tá. Exato. Aí você bota na câmera lá a voz e Fica funciona. ansioso aí, quer aprontar tudo. E deixar os brinquedos, né? Deixar tudo que é brinquedo pra ela destruir, brincar, fazer caminha, tudo. Mas tem cachorro que não faz na sua frente e na hora que você não tá, faz. Pra evitar esse monte de acidentes que acontece, corpo estranho, enfim... um erro que os tutores cometem muito é... Cachorro chegou hoje, já deixa ele solto na casa inteira. Isso daí o pessoal que mexe com comportamento, né, e educação animal, isso daí é importante, porque primeiro você vai ter que... Tem cachorro que não vem orientado, xixi, cocô, paninho, toalha, tapete higiênico ou mesmo um jornal, entendeu? Então você vai ter que pôr ele num lugar, uma lavanderia, dependendo da casa, né, um lugar que você vai ter que pôr ele primeiro ali com a caminha e começar a educar ele sanitariamente, né? Porque o que mais vai atrair ele para fazer o xixi é o antigo xixi dele, né? Então tem gente que quer pôr produto, essas coisas, aí ele vai lá... Muitas vezes não dá certo. Não dá certo. Aí ele vai lá, faz ali. Ele vai voltar ali, entendeu? Então você tem que restringir o lugar dele. Isso aí é básico, né? Se você colocar ele num lugar restringido, você colocar caminha, água e comida, ele vai fazendo o ponto mais longe, equidistante, o ponto mais longe é o que ele vai usar de banheira. Então ali você começa a montar. Um negócio que eu faço bastante, funciona, é usar jornal, né? Também, primeiro, né? Você forra toda aquela área que você quer que ele faça com jornal. Aí ele vai lá, faz nesse jornal, ele fez o xixi. Você não tira esse jornal. Ou naquele tapete higiênico. Você forra com bastante tapete higiênico. O que ele fizer, você não tira. Deixa o cheiro lá. Você começa a tirar os outros. Né? E deixa aquele molhado com o xixi. Aí a hora que ele acordar, que ele tá meio sonolento, ele vai lá e vai procurar o cheiro antigo e ele vai começar a fazer ali. Aí você começa a orientação. Aí esse jornal, esse tapete higiênico, tem aquelas bandejinhas, né? Que você coloca agora embutido embaixo também, né? Aí você começa a levar aquele lá, ele vai... É um processo. Gradual, né? Não é assim. Educando. Mas em uma semana, assim, não é que você vai demorar 2 meses isso daí. Mas se você fizer certinho, em uma semana, 10 dias, ele tá fazendo no lugar certo. Porque ele não vai fazer. O cão aprende muito rápido. Muito rápido. E na verdade, eles aprendem tudo. A gente que às vezes não... Dificulta. Exato. A capacidade de aprendizado deles, tanto você pode ver que os cães treinados, eles fazem coisas e falam, não é possível que um cachorro faz isso. Mas ele tem a capacidade de aprender. Exato. Só a gente ter a capacidade de ensinar também, né? Exato. Exatamente. Tem muito cachorro que adestra os donos, né? Tem muito cachorro que adestra os donos. Se você deixar fazer o que ele quer, a hora que ele quer, ele domina a família, né?
alguns cães, né? Um ponto importante, a partir de quantos meses a gente já pode dar os antipulga? Tá, então, a maioria dos antipulgas hoje, de comprimidos, que funcionam bem, a partir de 60 dias. A partir de 60 dias. Quando você tem mais cães, eu sempre recomendo comprimido. Quando você tem mais cães brincando, não tem coleira, antipulga, essas coisas, é bom com o cão sozinho. Se você colocar coleira antipulga em 2, 3 cães que estão interagindo, eles podem morder, arrancar. Vai ter o produto lá, o pozinho lá, que é tóxico. Não é legal, entendeu? Às vezes até o remédio Puron, que você coloca na nuca, tem que tomar cuidado, porque às vezes um vai lamber do outro, né? Pipeta pode acontecer problema, né? Pode acontecer. Aí lá lambe e acabou. Mas agora, quando o animal tá 60 dias, ele tá apto já a tomar os antipulgas. E aí repete de acordo com o que vier o protocolo ali. do teste. Tem uns que são 30, 40 dias, outros 3 meses, né? Tem um no mercado agora para 1 ano. Que lançaram. Aí compensa, hein? Um aninho começou agora. Tranquilinho. Começou agora, né? Para 1 ano. Então aí vai depender muito, mas tem que ter pelo menos 60 dias para começar. Quando a gente já pode levar o filhotinho para tomar banho em pet shop? No banho tosa? Boa. Assim, ó. Opa, essa é a parte que me toca, hein? Muito boa essa pergunta aí. Vamos lá, eu sempre comparo com a pediatria, né? Então a pessoa fala assim: pô, mas ele tá com 2 meses e não pode tomar banho. Por que ele não pode tomar banho? Ele pode tomar banho. Um nenenzinho, quando nasce no hospital, com 1 dia, 2 dias, não toma banho? Ele toma banho. Só que tem que ter todos os cuidados para você dar um banho, né? O problema não é o cão, é o pet shop, então. Não, tô falando em casa. Quando a pessoa fala... em casa. Primeiro estamos na casa ainda, né? O cachorro lá chegou, tá sujo, se molhou. Fedidinho, o filhote normalmente chega fedidinho. Tá cheio de xixi, raças peludas, tá ali com... todo nozinho. Não tem vacina nenhuma. E não vai poder tomar banho? Ele pode tomar banho em casa, não tem problema nenhum. Que é a mesma coisa que eu falei, uma criancinha na maternidade não toma banho. Ele não pode tomar friagem. Ele não pode ter água dentro do ouvido. Então, se você tomar todos os cuidados, pegar uma orientação... Fecha o banheiro todo, não deixa nenhuma ventilação. Exatamente, protege o ouvido dele. Seca certo? direitinho. Depois seca com algodãozinho com álcool, deixa bem limpinho o ouvido dele com um cotonetinho, embebido em álcool. Depois você seca ele no secador, seca na toalha primeiro, e depois põe o secador, ele sai do banheiro seco. Não tem problema nenhum. Esse é o segredo. Ele não pode tomar vento molhado. É a mesma coisa, a gente lava o cabelo. Você... seca o seu cabelo, mas o seu couro tá úmido. Se você passar toalha, você não vai secar seu couro. O filhotinho, ele precisa do secador, entendeu? Para ele sair seco. Você não adianta passar uma toalha e soltar ele. Deixar ele secar no sol. Esse é o erro, entendeu? Pode então, dar muito dentro problema. de casa, ele pode tomar banho com todos esses cuidados no dia que ele chegar, não tem problema nenhum. Ele não pode tomar friagem. Ele não pode ter água dentro do ouvido. Então, você pode dar banho dentro de casa. Agora, Pet shop, dependendo do lugar que você tá, como que você vai levar esse cachorrinho, é bom ele tá com as 3 doses de vacinas. Pelo menos as V10 certinho. As V10, isso. A giardia não vai pegar no pet shop. Né? Gripe, pode ser. Contato respiratório, um com o outro. Entendeu? Mas aí o tutor pode levar no horário que já tá higienizado, o primeiro horário da manhã mais tranquilo. Exatamente, isso daí é programação. Fazer um acerto com o pessoal do Você pet fala shop. assim, eu tô com filhote, terminou as vacinas mês passado, ou tomou a última agora semana passada, o veterinário falou que tem que esperar 15 dias, já pode sair. Vamos agendar um horário para mim? Que dia você tá mais sossegado aí? Até para ele poder fazer a adaptação, conhecer o pet shop, conhecer o soprador, o secador, o banhista, né? Sim, porque aquela primeira experiência dele tem que ser boa. Exato. É a mesma coisa pôr no carro. Se você tome cuidado com o filhote, não deem comida e põe no carro. Por quê? Se ele começar a vomitar no carro, ele vai ver que andar de carro é uma experiência ruim para ele. Faz a associação errada, né? Isso, ele não vai querer entrar em carro. Agora, deixa ele de jejum, leva ele no veterinário para tomar vacina, leva ele para o banho em tosa, tudo. Quando ele voltar, você faz a festa com ele da comida, entendeu? É uma dica importante, porque se ele entrar no carro, anda 2, 3 quarteirões e começa a vomitar, que prazer que ele vai querer andar de carro junto com o Vai dono. falar sempre que nesse negócio aí que ele me chama, eu vomito. Já vem passando mal, vem tremendo, né? Então... Em qual momento a gente pode começar a ambientação antes até da socialização desse filhote? Você está falando com outros cães, fora do... Com o cenário, por exemplo, elevador,
no colo? Eu posso pegar sim. meu filhote e apresentar o mundo pra ele ou não? Só pode sair de casa depois dos 7 meses, 8 meses, depois terminou o Não, protocolo? isso tem que começar antes. Você tem que apresentar ele aos ambientes, a outros cães. Lógico, mesma coisa, você vai levar no veterinário. Você vai levar no veterinário. Primeira dose de vacina do seu filhote. Você vai soltar ele no chão? Lógico que não. Você vai. Ai, que bonitinho. Você sabe que cachorro passou ali há 20 minutos atrás, há 30 minutos atrás numa clínica veterinária? Você não sabe. Então você tem que levar ele no colo. E tem que ser uma experiência boa para ele. Vai lá, depois põe ele na mesa, que está esterilizado, conversa com o veterinário, deixa ele brincar, para ele sair de lá vacinado e não contaminado. Exato. Você não vai soltar no chão de uma clínica veterinária, condomínio, apartamentos. Você quer começar ali no hall, desinfeta tudo certinho, com cloro, deixa tudo bem, quer soltar ele um pouquinho ali, para ele começar a sentir outros cheiros, tranquilo, não tem problema nenhum, entendeu? Ele não vai estar tendo contato com outro cão, né? Então a sociabilização dele com pessoas que você da família ou com parentes já tem que começar antes, né? Agora, com outros cães e rua, aí tem que estar vacinado. Vai ser ótimo, porque não vai ser aquele filhote traumatizado, né? Que Assustado, quando vê né? cachorro já começa a latir, já fica desesperado, porque ele não sabe o que é aquilo, né? Ele É. não teve contato por meses, quando ele vai ter, ele tem medo do mundo. Tem que socializar, tem que passear na rua, tem que levar em praça, né? Tem hoje hotéis que lógico, Fazem a socialização. Fazem a socialização, tem os... Daycare, aqui no né? Ibirapuera tem o cachorródromo, né? Cachorródromo. São lugares excelentes para você levar para Acho que fazer. quanto antes o filhote conhecer as coisas, claro, devidamente protegido, depois das vacinas, Isso. quanto antes ele começar a conhecer as coisas... Que é né? o que todos os comportamentalistas falam que é a janela social, né? Você tem que Exato. usar esse período da janela social para mostrar o mundo para ele, porque senão ele vira um bicho do mato, Exato. né? Se você demorar muito para fazer isso, aí depois ele vai ser muito reativo a essas coisas novas, entendeu? E sendo que se você sociabiliza ele dentro da janela social, vai ser normal para ele aquilo. E eu acho que também aí até a própria Cíntia pode falar melhor, porque não deixa de fazer parte do trabalho dela. Mas aquela história de que, meu cão não gosta de nenhum cachorro. Cara, teu cão é pequenininho, vai Sim. começar a apresentar? Apresenta ele para um pequenininho, depois você passa para um pouquinho maior. Exatamente. Não põe já logo o teu cachorro Sim. põe o chihuahua para brincar no parque já logo com o Bernese. Um pitbull. Vai assustar, pô. Então começa com um pequenininho, depois se apresenta um pouco maior, não é isso, Cintia? Exatamente. Acontece que muitas vezes o tutor leva a orientação do médico veterinário focado na saúde, que ele não pode ter contato Com ninguém. outros. Exatamente. Aí o que o tutor faz? Eu não vou tirar ele de casa, ele não pode conhecer os cães, ele não pode nem descer comigo no meu colo no elevador para conhecer o sol, não pode. E aí é onde gera muito mais problemas de comportamento. E você sabe que isso daí que você falou foi um ponto importante, Sol, porque... né? O sol... Não, mas assim, hoje, se você fechar ele sem acesso a tudo que acontece, a barulho, a buzina, a Vai ser um cão moto... extremamente Desequilibrado, Mas é a é. grande realidade. É. Hoje a gente vê filhotes reativos. Querendo atacar, morder todo mundo, o Passa a próprio moto, quer tutor. comer a moto, aí pega a perna do cara que tá passando a calçada, a bicicleta pula em cima. Então, às vezes é importantíssimo, porque o veterinário, às vezes, ele vai ficar focado no sanitário, entendeu? E você vai precisar de um apoio de um adestrador, de um comportamentalista que sabe como fazer esse manejo dentro de casa, em dia de faxina, em ensinar a higiene, né? O número 1, número 2, A fazer rotina tudo. certa. Porque tem cão que são ensinados, você vê, conforme o apartamento, eles não fazem, né? Eles esperam, Cão eles espera. sabem a hora que vai levar para passear e já vai com a sacolinha. Entra numa rotina, né? Tem cachorro que, por exemplo, sai de manhã, a hora do almoço, e à noite. Porque ele não faz. E já foi doutrinado, né? Aí você deixa o cachorro lá, você não sai para esse passeio, você não leva ele para passear, aí, ele tá urinando no móvel, em cima do sofá, sobe na cama, faz xixi no meu travesseiro, né? Como que faz? Então foi tudo mal encaminhado, né? O dia a dia desse cachorro, né? Vamos falar de uma polêmica? Qual? Antes de falar na polêmica, eu acho que a gente tocou no assunto e eu acho que é importante a gente falar do sol para os filhotes, né? Sim. Que é importante a gente É importantíssimo. deixar eles pegarem. Tem muitos cães que até... por exemplo, a Tina,
O negócio dela, de manhã, ela vai lá, deita com o barrigão pra cima e fica tomando sol lá. Coisa linda. Ela ama sol. Né? Muito cachorro procura, né? Nós temos aqui uma bênção, né? Que nós estamos num país tropical. Sim. Então, hoje, os veterinários nem imaginam aqui os problemas que os veterinários têm lá na Rússia, Exato. que eles têm lá na Alemanha, que eles têm, sabe aonde? Na Suíça, que por falta de sol. Exato. Entendeu? Então, o sol hoje, não só para os cães, para todo Pra mundo, todo mundo. é Essencial. o fixador de vitamina D, entendeu? Que é dos principais ingredientes que a gente tem que estar ativo no organismo, entendeu? Então eu vou baixar a cortina aqui, porque senão ele fica no sol o dia todo. Ele sabe a hora de sair, né? Ele sabe, entendeu? Os animais sabem, ele dá aquela dormidinha no sol, você pode ver que vira rotina para ele, onde o sol entra, né? Não, ali, eles né? amam, né? Eles amam, As minhas já sabem o lado que vai vir o sol, já se esticam assim no chão. Mas É a terapia. É. Já acorda assim todo amassadinho. E eu acho que a superproteção com os cães também prejudica muito a saúde deles, né? Sim. Não só a parte comportamental, mas não pode tomar sol. Não pode o ar-condicionado. Não pode sair. O cachorro vai virando um dinossauro dentro de casa. O comportamental hoje também afeta muito, né? Porque o cachorro, ele tem que ser cachorro, ele não é humano. Exato. A sua rotina é uma dele, é outra, Tem entendeu? nada a ver. Exato. Então você tem que deixar ele ser cachorro. Porque ele viu uma poça de lama e rodou lá. E correu, e pulou em mim, me sujou, entendeu? Mas ele é cachorro, Exato. né? Só pode passar na rua se colocar meia, botinha. Minha galera, não é humano. Não é uma criança. Não é nem cachorro. Ó, eu vou falar o seguinte. Tem muitas pessoas que colocam por 2 motivos as botinhas e as meias. Quando é nesse motivo, eu concordo. Qual? Por exemplo, cara, eu preciso passear com meu cachorro ao meio-dia, porque é o tempo que eu tenho pra... Cara, não vai deixar o teu cachorro colocar a almofada direto no asfalto ali. Quente, né? Vai queimar as almofadas do cachorro. Ok. Tá aprovado usar a botinha nesse horário. Cara, eu tenho aqui, eu vou ter que andar com ele hoje na chuva e eu moro no apartamento, cara. E eu preciso colocar pra não sujar a patinha dele, preciso pôr alguma proteção. Concordo. Agora, fazer disso o costume... A rotina do dia a dia já não é essa. Ele vai pisar numa virose, ele vai pisar num vírus, aí já neura, né? Exato. Já é uma neurose. Mas, excede, né? Já excede. Filhote, eu já tive casos, por exemplo, também... não quer comer nada. Não é que ele não come ração. A pessoa tá dando outra coisa, entendeu? Não tem como. É um rodízio pro cachorro. Então... Mas, minha senhora, mas não é possível. Ele não come. Não, ele gosta de bife... de filé mignon passado 2 vezes na chapa. Mas como que o cachorro gosta daquilo? É o que ela come. Ela gosta daquilo e ela faz, e ele tá pedindo, foi lá e deu. Não, ele adora. Por exemplo, meu pai, aconteceu com uma cachorrinha, ela só comia pão com manteiga. Não, tinha que dar um pedacinho. Se desse sem manteiga, ela não queria. Aí ele vai lá, passava manteiguinha. Agora sim, né? Pô, Mas quem fez errado? Foi a cachorra ou foi o meu pai? Foi meu pai, entendeu? Foi meu pai, porque ele come só o pão dele com manteiga. E ele faz essa manteiga. Aí ele deu ela para experimentar o pão com manteiga. Se ele nunca tivesse dado, eu não queria saber qual era o gosto do pão com manteiga. Exato. Então o start é feito errado pelo ser humano. Exato. Muitas vezes. Eu tô comendo aqui esse macarrãozinho, ou qualquer coisa. Hoje fiz um marisco, uma coisa mais diferente. Ele tá com uma cara me pedindo, tadinho, toma. Você que deu. Exato. Né? Exato. Eu acho que uma coisa que às vezes eu vou na casa dos amigos assim, né, que tem cães. Não, a gente não dá nada pra ele. É? Então, beleza. Vamos fazer o teste. Quando a pizza chegar, a gente senta na mesa. Se ele vier no meu pé, eu sei que você dá. E não adianta você falar que não. Mas não é batata. Hora, é batata. E aquele cheirão então, de na mesa, pizza o bicho já vem e vindo. fica tipo... Beleza? O meu pedacinho. Acabou, filho. Já A fala, bordinha você que tá no teu prato. E o cão fala mais do que o que a gente imagina, né? Exatamente. Não tem como não falar. Você tá, cara. Tá aqui, o cachorro tá aqui, ó. Tá durinho pedindo. O cachorro que não conhece o gosto... Eu tinha a Cacá. Uma que eu tenho. Vou contar uma da Cacá. Aprontou todas, A Cacá, o que acontece? Quando eu adestrei a Cacá, quando ela era filhote, do seguinte: sentamos na mesa
eu falava pra ela ficar num lugar específico. Certo. Falava, ó, vai pra lá. Sentava na mesa, a gente comia, ela E ela ficava, fica com aquela cara bufando pra você, né? ela ficava lá. Cara, foi 1, 2, 3 vezes. Na 4ª vez, era automático. Sentava Sim. na mesa, ela ia sozinha pro lugar. Bulldog rebolando. Rebudando. Né? Ai, bonitinho demais. Deitava lá e ficava lá numa boa. Exatamente. Mas ela não. Mas ela não ficava com vontade? Não, porque ela não conhece o gosto. Exatamente. Ela não sabe o que Ela é. pode até ficar curiosa, saber que é alguma coisa por comer por conta do cheiro. Você vê que né, tá funcionando, o focinho tá funcionando, né? Mais pra cima, assim, sentindo o aroma e tal. Mas não vai chegar Não. na comida. É impressionante. Eu Acabou. preciso te mandar um vídeo. Eu tenho uma dentro de casa que dorme no quarto com a gente, é uma pastora que chama Jiraya e um papilão que chama Nenê, ó. Nenê. Nunca cresceu. A Jiraya e o Nenê. A Jiraya e o Nenê. Você é pai de pet? Eu sou proprietário de cães. O que que Assim, dormiu Nenê. no quarto é pai de pet. Nenê é Não. pai de pet, né? Sabe por que dorme no quarto? Porque a porta fica aberta da casa. Vai pro Ah, quintal. Então, pra gente não ter que levantar, já fica aberta. Então fica aqui no quarto. A hora que você quiser ir pra... Bonitinho. É inacreditável. Você pode estar comendo carne, churrasco, pizza, tudo que tem cheiro que é Forte. atrativo. Ela tá aqui, ó, do lado, dormindo. Agora, não dê 5 maçãs por dia para ela. 5 maçãs. A gente começou... É o Papillon ou uma A pastora. A pastora. Ela come 5 maçãs todo dia. A gente tá comprando agora no Ceasa, de caixa. Só que tem que esconder na geladeira. Por quê? A gente começou a deixar na fruteira. Acabou. Ela aprendeu, ela cresceu, puf. Aí, 7 horas da noite, ela começa a ficar louca. É o horário da droga dela. Aí você vai lá, pega a maçã. Antes eu picava, agora faz assim, eu jogo a bolinha. Ela pega no ar, come a maçã, espera a outra. Você dá 5, ela calma. É 5 pra ela dormir? É, De uma vez? ela come 5 maçãs. Todo dia. E Agora, você não pode... pode ser 4. Eu vou usar 5 Ela maçãs lá sabe. em casa. Você acredita? Ela sabe porque a o quantidade. veterinário deu 5, pô. Todo dia. 5. Gente, Da eu vou primeira fazer essa vez deu Madrid. 5. E não, e Vai vamos, encher não, o não, mas foi pra doutrinar mesmo, entendeu? Porque ela começava a sempre querer mais. Não, já foi a sua 5, chega, acabou, entendeu? Mas pra Foi a sua dormir ela 5, mas ficava podia ter sido agitada? uma. É isso que eu tô querendo falar pro pessoal. Entendeu? Poderia ter sido uma. Dá uma, falou, acabou, é amanhã. Ela vai aprender. Deu 5, Agora é vai ser 5. 5. Agora é 5. A gente acabou Caramba. fazendo isso daí, entendeu? Ele fala o certo, ele Mas posicionou ela certo. fica exausta e dorme depois das 5. Não, aí depois ela vai comer ração. Não, É só é o couvert. Agora, é o couvert. Caramba! outra coisa, ela não pede nada, ela não pede mais nada. Ela só experimenta. Então, nunca demos. Agora, uma banana, ela pega assim, olha e solta. Ah, ela é seletiva. Não, é só maçã. Eu vou usar umas maçãs lá em casa. nesse Foi Madrid. dado Isso, dá maçã, 5, ela dá 5. adorou. Tem quantos cachorros? 18? Tem 72. Tem 72 cachorros com 5 maçãs, tu faz a conta. Bom, você vai trabalhar pra comprar maçã. Ele falou 5 maçãs, eu pensei, ela comeu 5 e fica exausta, de vai manhã. dormir. Não, ela Não. vai comer a ração. Aí depois, ela só come a ração depois que der as maçãs. Você acredita? Beleza. Não acredito. Mas, Depois ela mas capota. isso é legal falar, né? Isso é legal Sim, foi bem pontuado. frisar, né? Por que 5 maçãs? Porque talvez na primeira vez achou legal, falou, vou dar mais uma. Dá uma olhada o que ela faz. E Ela não sei pega o quê. no al, igual bolinha. Vai pegar igual bolinha, vai comer e tal. Pô, e você associou. O cão no outro dia, É isso que ele quer. ele vai querer igual. Então, vai ser só uma maçã por dia? Vai ser meia maçã por dia? Vai ser um quarto da maçã por dia? Cria a rotina, né, Cintia? Exatamente. É. Ela já sabe, comi aqui, vou lá comer ração e quarto. Ela já Exatamente. sabe onde ela vai. Ela já É sabe. assim. Você montou essa rotina, mas é uma rotina saudável. Sim. A gente já doutrinou isso, não dê nunca É carne. saudável pro cachorro, só não é pro bolso. 5 por dia faz É aí melhor ela comer 150 as 5 maçãs do que ir lá e pegar o papo. É 150 maçã por mês, parceiro. Você vai aqui no São Marché comprar Caramba, uma cara. maçãzinha da Mônica, Não dá. né? A Mônica é o saco inteiro pra 2 dias. Você vai deixar o salário lá, meu. Mas isso Só foi de bem maçã. posicionado, você vê, porque tudo que ele pede Associa. e é você que ofereceu a primeira vez. É Se isso. você nunca oferecer, ele nunca vai saber o gosto daquilo. Ele não vai te pedir. Esses 2 é o que fica em casa, mas você tem mais. Tem, né? tem os que ficam fora, Tem os uma canistas. galera. Agora imagina você oferecer até um tipo de petisco, né? Também. Os petiscos mesmo, os comerciais que existem. Compra no pet shop. Se você nunca oferecer aquilo ali, o petisco ele pode ser uma fruta, né? Exato.
Exato. Os meus não conhecem petisco. É só fruta ou legume. Aí eles vêm... Agora, petisco, eles às vezes masticam que não sabe. Não sabem. A texto, o que é aquilo? Agora, a qualquer fruta, banana, tudo, eles já ficam alucinados, porque já acostumou desde filhotinho mais petisco ou legume. É muito legal, né? Petisco como legume e frutinha também. Vamos falar de polêmica? Fala que você já tá querendo cutucar faz tempo, então Não, vai. é algo que é assim... Não, arrebenta. Eu quero que cancele. Vamos cancelar. Vamos para as cabeças, Cíntia. Tutor tem muita dúvida e tem muitas orientações diversas pelos médicos veterinários falando de castração. Qual é o período de castração ideal para eu castrar o meu filhote? Mas eu acho que não é polêmica, pô. Eu acho que não. Polêmica, sim, porque assim, muita gente é contra muito cedo ou é muito tarde. E o que faz? O que é o ideal? Eu gosto de posicionar algumas coisas e se a pessoa também for contra, eu oriento de uma maneira e se a pessoa... Opa, tudo bem, vamos sentar e vamos conversar. Vamos lá. O que a gente posiciona? Época de vacinação. Se você está vacinando um filhote, certo? De 45 dias até 5 meses de idade, 6 meses de idade, qual que é a importância disso para a vida dele? Muita. Certo? De vacinar. Vacinar. Plano vacinal. Sim. Total. Idade vacinal, certo? Total. Você vai vacinar um filhote que aquilo lá pode ser um diferencial para o resto da vida dele. Ele toma certinho as vacinas. Por que você vai nessa fase me convencer que ele vai passar por um estresse cirúrgico e pós-cirúrgico em época de vacina? Acontece até muita O que é mais importante? Né? Não. Alguém tem que me explicar. O que é mais importante? Você fechar um esquema de vacinação perfeito, com a imunidade lá em cima, e você fazer um estresse cirúrgico e pós-cirúrgico nessa fase de vacina. Que cai a imunidade. O conflito que é, né? Não. Para ele. Podemos ter uma mesa e discutir isso. Com qualquer um. Então, primeiro ponto que eu pontuo, isso aí. Não se castrem em época de vacina. Porque ele tem que estar protegido. Aquilo lá pode ser uma imunização hoje que ele vai estar perfeita pro resto da vida. Depois de 1 ano você fez um reforço anual, ele está bombando de anticorpos. Mas nós estamos falando especificamente de um filhote, certo? De um filhote. Um adulto em época de vacina não tem problema de castrar. Eu acho que não. Tá. Não, estamos falando de filhote, né? Então vamos lá. Sim. Até 1 ano de idade, tá dentro do plano de vacinal, pula isso aí para fazer a Tanto para castração. macho quanto para fêmea. Exatamente. Passa o período de vacina Não tranquilo. vai se castrar um filhote com 3 meses, 4 meses, 5 meses, que ele está ainda respondendo às vacinas. Nós tivemos uma lei aqui que saiu e ficou um vai e não volta, né? O Uma ano passado. bagunça. Não, tem que castrar, porque Sim. tem que liberar, com 4 meses vai vender, mas tem que estar castrado, isso aqui. Aí depois essa lei caiu, e o Exatamente. pessoal brigou, porque os próprios veterinários defenderam que tem que ter o plano vacinal completo. pra Exatamente. É precoce demais, É muito mais importante. Nós estamos falando de filhote, crescimento, imunização e saúde para o resto da vida. E a parte reprodutora está em desenvolvimento, né? Aí vamos lá. Aí você vai pegar um filhote, tá? E você vai castrar ele logo depois que acabar a vacina. 6 meses, então. 7 meses. Vamos lá. Ele tá em formação hormonal, certo? Entrando na puberdade. Ele tá sintetizando colágeno, metabolizando cálcio, seu crescimento ósseo, firmar ligamentos e firmar musculatura. Se você poda isso nessa idade, a grande chance desse cachorrinho lá na frente ter ligamento fraco por causa da síntese de colágeno e ter uma ruptura de ligamento de joelho, pode ver que é maior nos cães castrados precocemente. Isso aí não sou eu que estou falando, são números. Entendeu? Então, eu não sou contra a castração. Só que a castração prioritária, qual que é? Controle de população errante. Você precisa castrar num programa municipal os cães e os gatos que estão com acesso à rua, que moram em sítio, em chácara, que eles não têm como se proteger. Não tem controle nenhum. Você pega uma cachorra, por exemplo, vamos dar um exemplo prático. A cachorra é de um sítio, o cara pegou uma filhotinha e está criando lá. É tudo cercado de arame farpado. Você tem que castrar essa cadela. Se na hora que ela der cio com 7, 8, 9 meses, Acabou. vai vir cachorro de 5 quilômetros em volta aqui na sua casa.
Então, essa cadela, você tem que castrar ela. Senão você vai ter 8, 10 filhotes aqui, você vai fazer o que com esses filhotes? Agora, se você tem uma cadela, muro, portão, fechado, casa, apartamento, para que você vai castrar ela antes do cio? Ela vai ter cio, ela vai cruzar? Não. Então, para que a emergência de cruzar? Então, cada caso tem que ser estudado, eu acho, pontuado. A cidade que esse animal tá, a propriedade que ele tá. A necessidade da pessoa, do animal. E isso a gente faz no programa de castração lá em Socorro, que a gente faz as castrações. Então, você tem uma lista de espera lá. Então, primeiro, vamos lá. Quem que é a prioridade na nossa lista de espera? Gatas. Mas não é a gata do apartamento. É a gata da cidade, que tá andando, que tá no sítio. Essa gata vai entrar no cio meia-noite? Um exemplo. Porque a gata não é igual a cadela. Né? Então, ela é uma filhote, ela pode entrar no cio com 6 meses. Já tive casa até com 4 meses e meio. Nossa, que precoce. O que acontece? A gata não vai ter os 15 dias de cio igual. Se ela entrar no cio hoje, meia-noite, ela sair 3 horas da manhã, ela cruzar, quando ela voltar no outro dia, não tem cio mais. Cruzou, acabou o cio. Acabou o cio. O estímulo dela ela ovula na cruza e acaba o cio. Ela não vai ficar no cio. A cadela pode ficar cruzando 5, 6 dias, que ela está aceitando o macho na rua, ela vai cruzando. A gata não. Então, qual que é a prioridade no programa de castração? Gato. Porque muro e portão segura. Muro e portão segura a cadela. O ciclo de gato é de quanto tempo? Do cio? Do seu. Normalmente, elas dão cada 2, 3 meses o cio. É rápido. E 45 dias que ela está desmamando os filhotes, o filhotinho parou de mamar, ela já dá cio. Cicla de novo. É. Parou de mamar. A cadela não, são 6 meses, entendeu? Só então, 2 vezes no ano. Aí, gata, você precisa castrar nova. 6, 7 meses tem que castrar a gata. Pra você controlar a população, entendeu? Se for uma gata que tá solta assim. Se for a gata de apartamento, é outra história. Não tem problema nenhum castrar com 10 meses, 1 ano e meio. Você não tem gente que fala, eu quero ter uma ninhadinha. Eu quero ter a primeira cria e depois eu castro. Não tem problema nenhum. Então, cães, tanto macho quanto fêmea, o ideal seria a gente esperar pelo menos aí 1 ano para castrar. De 10 meses para cima. Que é onde, quando ele já vai estar entrando na maturidade, a puberdade, já estão aptos, já deram o primeiro cio, ou vão dar, já estão bem desenvolvidos, estão com a ossatura, toda a síntese de cálcio bem feita, já não estão crescendo mais, já estão com colágeno, com os ligamentos firmes, entendeu? Não tem necessidade de castrar cedo. Os argumentos usados para castrar com 4, 6 meses, eles caem pelo chão, entendeu? Não faz sentido, né? Tá desenvolvendo tudo ali, né? Tá desenvolvendo. E fora que pode colocar muito em risco aquele filhote, né? Sim, mas o estresse que ele vai ter, anestésico, tudo, não importa qual anestesia que vai ser usada, a cirurgia vai ser feita, entendeu? Muitas vezes ele não volta da anestesia, não é nem a castração de fato. Ele vai ter que tomar antibiótico. Muito cedo. Então, pra quê? Você vai submeter isso por quê? Não tem motivo. Agora, é que eu falo, programas de castração têm que ser feitos conforme a necessidade de cada cidade. Então, se muro e portão segura aquela cadela e aquele machinho, para que você vai castrar com 5, 6, 4 meses? Sem necessidade. Sem necessidade nenhuma. Ótimo. Alguns assuntos nós já até comentamos. Por que pessoas querem fazer isso? Às vezes, né? São outros motivos, né? Enrustidos nesses programas que caçem os filhotes novos. Essas né? leis, né? Tem outras coisas. Interesses. Outros né? interesses, entendeu? Dentro de raça, monopólio da criação, entendeu? Então são outras coisas que estão embutidas aí nisso daí. Não a saúde do animal. Se eu vou pensar na saúde, é um irresponsável que caça em época de vacina. É um irresponsável. Boa. A pessoa é irresponsável. É melhor você ter um cão imunizado pro resto da vida, bem feito na fase de filhote, do que você ter 2, 3 falhas vacinal em 3 doses de vacina. Aí você tá achando que ele tá com 3, ele tá com 1 só. Porque ele teve uma cirurgia ali no meio. As vacinas a gente tem que se preocupar anualmente. Anualmente, isso. E a vermifugação? Então, a vermifugação, a gente sempre recomenda cada 6 meses. Mas, se você tiver um veterinário que faça o exame de fezes, às vezes você nem precisa, entendeu? Se tiver tudo bem, se tiver nem tudo precisa fazer Lembrando que o exame de fezes é mais caro que o vermífugo. Exatamente.
É bem isso. Mas é Muitas aquilo. vezes Falar, não. a loja tá querendo empurrar o negócio. Não, meu filho, eu tô querendo cuidar da saúde do teu cachorro. Se você quiser fazer depois um exame de fezes, é muito mais caro que o vermífugo. Você faz o que você quiser. Opção. Então, mas assim, às vezes mesmo você faz, por exemplo, o exame de fezes e realmente já estava, né, precisando mesmo, né? E tem casos que não precisava mesmo, porque não vai ter acesso, né? O cão não tá indo em lugares, é um cãozinho de apartamento, só tem ele ali. Lembrando que Cada aquele casa, cãozinho que vai passear no parque, vai na terrinha, não sei o quê. Cara, É bom. não precisa nem fazer exame. A cada 6 meses dá um vermífugo, é tão baratinho. Sim, um negócio, sim. né? Tem até os palatáveis que você mesmo abre a palma da mão, põe aqui Ele já com vem. um gostinho de carne e tal. Ele mesmo, acho que é um petisco. A gente falou de vermífugo. Meu filhote já pode passear, eu quero ir pra praia, mas eu sei que tem um vermífugo que eu tenho que dar pra ele antes de ir pra praia. Que é o verme do coração. Isso é importante. E nós temos no Brasil áreas endêmicas que existe um certo tipo de mosquito, né? Que é um pernilongo, que ele está mais relacionado à Mata Atlântica. Não é que não existe em outros lugares, existe, mas ele é endêmico em Mata Atlântica. Então, Mata Atlântica, beira de litoral. Então, foi com o cachorrinho para a praia ou tem uma viagem programada, converse com o seu veterinário, explique quantos dias você vai ficar, porque cada produto no mercado hoje tem um tempo de ação, entendeu? Então, falar, não, eu vou ficar 5 meses no litoral, vou ficar 2 meses, eu vou ficar só esse feriado, entendeu? Então, ele vai te orientar o produto certo. Quantos dias antes você tem que já ter dado a medicação? Não é no dia ou lá na praia, não, minha galera. É antecipar. Isso, você já tem que conversar com o veterinário, explicar que você vai ter essa viagem programada. Se você puder deixar, aí é outra história. Se você tem onde deixar alguém que vem cuidar na sua casa, o lugar que você vai não pode levar cachorro, tem várias coisas. Deixa no hotel, enfim. Deixa no hotelzinho, alguma coisa. Agora, se você for levar, converse com o veterinário, ele vai te orientar, ele vai precisar saber quando você vai viajar, quanto tempo esse cachorro vai ficar na praia, entendeu? Para ele fazer uma programação de ele estar sempre protegido. Porque senão ele pode falar, olha, eu vou medicar ele aqui agora, mas se você for ficar 60 dias, você leva essa recomendação, aí você vai ter que procurar um veterinário lá para você dar um reforço, entendeu? Falta muito essa informação. Tem a galera que desce todo final de semana pro litoral e tal, vai surfar, leva o cachorro nunca tomou um preventivo. uma medicação. Mas um isso verme do essa coração. é a dirofilária, que é o verme do coração. Mas não é que tenha só lá, tá? Tem em todos os lugares, mas principalmente litoral tem que se prevenir. Aumenta a chance. Porque você acha que o pernilongo tá fazendo aqui no seu ouvido, tá picando só você. Não, o cachorro vai picar porque tem o pelo. Ele quer sangue quente. Ele pica a galinha, ele pica o gato, ele pica todos os animais, ele pica todos. E vai picar o seu cachorro, entendeu? Perfeito. Não é só a gente que você passa. Aí você se enche de repelente, né? E o cachorro tá lá suscetível, ele vai no cachorro. É verdade. Perigo. Eu acho que a gente falou bastante coisa aqui, né? Acho que Sim. isso tem que ter mais o volume 1, volume 2, 3. Eu tenho certeza, acho que foi já esclarecedor, mas acho que tem muito mais do que a gente falar aos pouquinhos aí. Vamos fazer o seguinte, você que tá aqui nos assistindo, deixa nos comentários as próximas perguntas que você queira pra gente fazer talvez o número 2. Sim, Não, episódio 2 importante. de Manejos de Próximo Filhotes. tema, minha galera. É isso? Eu acho justo. Vocês esqueceram de perguntar tal coisa. Deixa lá, a gente quando fizer o próximo episódio de Manejo de Filhotes, Show. tudo sobre o seu filhote, de cão ou de gato. Aí nós vamos lá buscar essas perguntinhas aí e vamos colocar em pauta aqui também. Mas o que eu sempre falo é importante. Você vai pôr um membro novo na família, um cão ou um gato, ou um animalzinho exótico. Sempre você tem que estar atento sobre o que você faria com o seu filho numa pediatria. Porque a criança, até ela começar a falar, ela precisa de observações constantes. Acompanhamento, né? Exatamente. Isso é o seu animal de estimação. Você tem que sempre colocar ele na posição antes da criança falar. Porque a hora que a criança começa a falar, o que ela vai falar? Pai, hoje eu tô com dor de garganta. Pai, meu dedo tá inchado. Pai, caí na escola, ralei o joelho. A criança vai expressar. O cachorro ela vai para um canto, vai deitar e vai ficar quieto. O cachorro, ele chega como filhote, ele precisa de uma atenção especial. Só que depois ele precisa continuar com essa atenção especial. Porque ele vai ter que te mostrar para você perceber e você socorrer, entendeu? Porque ele não vai falar. Se ele sai, você tem que ver.
Cara, tem... Mudança de personalidade. Eu tenho clientes hoje lá em sítio, o cara tem 8, 10, 12 cachorros. Cara, quando ele me chama, ele fala, esse cachorro não tá bom. Eu conheço meus cachorros. É isso aí. Tem um vínculo, né? Observa, sabe como que é. Não, Isso ele- é importantíssimo. De manhã ele faz isso, ele gosta de ir lá, ele pula no lago, ele faz isso, ele vai lá nos vizinhos, ele faz... Hoje ele não fez isso. Exato. Entendeu? Ele não falou, mas ele já percebeu, ele mudou o comportamento, entendeu? Aí vai ver, o cachorro realmente tá com... Alguma coisa já tá. Aí você tem que ir lá, já ver febre, já ver as fezes. O cachorro não tá bom. É isso aí. Ele saiu da essencial rotina. esse cuidado, É né? importantíssimo. Isso é pro resto da vida, né? Observem o seu filhote, o seu adulto, o seu idosinho, né, seu André? Que tem a Tina lá de 15 anos, a nossa véia. Toma Olha, 43 ela tem anos. 15 anos, mas você olha pra ela, parece que ela tem 2. Mas isso é o resultado de você ter atenção com o teu animal. Se você está disposto a ter um animalzinho em casa, você tem que estar disposto a cuidar bem dele. Exatamente. Ele depende de você. Exatamente. Ele sempre vai isso. depender de você. É isso. Olhos abertos aí, tutores. Muita atenção. Dona Cíntia, considerações finais e vamos terminar aqui com chave de ouro. Bora! Pessoal, tenho certeza que vocês acompanharam aqui até o final, porque foi muito interessante, muita informação, assim, essencial para quem acabou de adquirir um filhotinho, para quem tá pensando em trazer um filhotinho para casa, seja gato, seja cachorrinho, já tem um adulto ou uma senhorinha, um senhorzinho, igual o seu André tem em casa. Muita atenção, observem tudo. O doutor, tenho certeza que passou muita orientação, assim, riquíssima para todos vocês que estão aí. Compartilhe com o pessoal. Toda quinta-feira, episódio exclusivaço para todos vocês. Nos sigam nas redes sociais, no Podpet TV, Cíntia _ Podpet, do doutor também. Tá tudo na E descrição. coloque aqui o tema que você quer ver no próximo episódio. E é isso, meu pessoal. Doutor Leandro, considerações finais aí, manda um beijo pra galera aí. Pessoal, Maravilhoso! eu só queria considerar um negócio que um negócio importante que a gente pulou. Agora, falando dele ser uma pediatria sempre eterna, a gente tem que tomar uma outra coisa importante que orienta. A gente acabou pulando um ponto importante. Quando você traz um filhote em fase de vacina e você tem um cachorro adulto em casa. O que eu recomendo? Se você tem um cachorro adulto vacinado e você leva esse cachorro em tudo que é lugar, ele pode pegar uma virose e trazer para dentro de casa. Só que ele está vacinado e ele pode contaminar esse filhote. Então, o que eu recomendo? Se você pegou um filhote sem nenhuma dose de vacina, adiante as vacinas do filhote, ao invés de com 20, faça com 21 dias, não com 30. Para você imunizar ele mais rápido, entendeu? E procure evitar que esse cachorro Adulto. tenha contato com outros cães ou o mínimo de rua até você adiantar a vacina desse filhote, entendeu? Perfeito. Porque esse cachorro está imunologicamente já protegido. Então, não é que ele não vai ter contato, ele vai ter contato. Ele pode trazer um vírus para dentro de casa, na boca, na pata e brincar com o filhote, entendeu? Então, isso nós pulamos, agora que eu lembrei. É muito importante. Então, segure um mês esse cachorro e termine adiante. Converse com o veterinário, faça com 21 dias os reforços vacinais, que você vai ter esse filhote mais rápido imunizado e você depois interage os dois e pode ir os dois para a rua. Show. Perfeito. Isso é importante. Maravilhoso. Perfeito. Boa dica. Terminando, Sim. manda aí um tchau pra galera aí, pra quem te assistiu, pro papai, pra mamãe. Pessoal, espero aí Pra que... você. Como diz o Sérgio, momento show da Xuxa. Show da Xuxa. Espero que vocês tenham todo mundo aí aproveitado o assunto de hoje, né? E um abraço para todo mundo aí que acompanhou a gente aqui. Espero que todo mundo tenha absorvido um pouquinho. E qualquer dúvida, entre em contato com a gente, com o André aqui. Temos o Instagram e a gente tá aí para isso, para orientar mesmo e evitar que você tenha problemas logo com o seu filhotinho, logo quando chega e já vira uma dor de cabeça e um trauma, né? É isso aí. Exatamente. Doutor Leandro, muito bom. Sempre a Obrigado. sua visita aqui com as dicas que você traz pra galera lá de casa que quer saber mais sobre a saúde do teu animal. O doutor Leandro tá sempre aqui com a gente. Da outra vez a gente falou sobre primeiros socorros. Todo mundo elogiou Foi demais. pra ele, pra gente, porque foi muito bacana, foi enriquecedor e a gente não tinha essa pauta aqui. Hoje a gente falou de filhotes, depois vamos tentar fazer um dos idosinhos também, Isso, né? importantíssimo. Você São acha? só as duas fases, né? Né? Bora. Tô pronta. Ou a gente já fez e o gravado gente tá não sabe. guardadinho, né? Mas acho importante também Vamos fazer um fazer. com o Leandro de idosos, não é isso? Vamos fazer sim. Pessoal, muito obrigado por vocês ficarem com a gente até aqui. Deus seja louvado. A gente se vê na próxima quinta-feira.
Tchau. Tchau.